Up está de volta com mais um episódio. E hoje eu tô aqui com os meus queridos, como sempre, Márcia Effect e Cardoso. Hoje sem Rodrigo Coelho. Cardoso, você fica triste com a ausência de Rodrigo Coelho hoje nesse episódio, cara? Eu fico muito triste com uma notícia dessas. É apenas isso que eu vou falar. Tudo bem. E aí, como você tá, cara? Cara, eu tô muito triste, cara, porque há algum tempo eu venho sido bombardeado por propagandas anti-calvície no meu YouTube. E aí eu sempre pensei assim, que palhaçada, porra, anti-calvície o quê? Essa propaganda tá toda errada, não sei o quê. E aos poucos eu venho percebendo que o YouTube acertou e que eu estou ficando cada dia mais calvo. É mesmo? Será que não foi o algoritmo que te fez calvo? É, amiga, com certeza. Com certeza. Eu passo tanto tempo de frente dessa tela, desse dementador de almas aqui desse computador, e ele começou a sugar meu cabelo junto, entendeu? Entendi. E aí, aos poucos, eu tô me tornando um calvo. E é sobre isso. Será que não é culpa do Elden Ring, não, cara? Cara, eu acho que é culpa do Elden Ring da vida real, entendeu? Dos bosses, tipo, conta de luz, Bolsonaro, tudo isso que tá tirando meus cabelos, entendeu? Entendi. Justo. Lamento muito, cara. E você, Dan, como é que você tá? Você que tem um belo topete aí, que não lhe falta cabelo, como é que você tá? Pô, não falta cabelo. Eu também tô ficando careca. A gente passa dos 30, a calvície, ela vem sorrateira. É o episódio dos carecas. O dia dos carecas foi há pouco tempo atrás, gente. Vocês comemoraram? Eu comemorei meu aniversário, né? Pô, amiga, eu tava aceitando ainda. Eu acho que esse dia serviu como uma espécie de virada pra minha vida em que eu passei a me ver como um careca, entendeu? Entendi. O meu personagem no Elden Ring é calvo. Acho que tem muito aí por trás disso, assim. Você me fez no Elden Ring, né, amigo? Eu sabia que você tem essa visão maravilhosa de mim. Entendi. É uma homenagem, né? Até quando a gente não quer, a gente acaba homenageando. E você, Márcia, como é que você tá hoje pra esse programa, cara? Tá animada? Sei que o Coelho não tá aqui, isso é muito ruim pra gente, mas... Eu gosto muito do Coelho, diferente de outros participantes desse Brincadeira, a gente se ama. Mas eu não sei, eu trabalhei tanto hoje e eu ainda tenho tanto que trabalhar e eu ainda tenho uma mala pra fazer, unha e depilação e muitas coisas pra organizar. Eu tô no estado de anestesiada. Eu não sei como eu estou. Eu não sei. Provavelmente a gente vai gravar esse programa e eu vou esquecer completamente tudo que eu falei aqui. Tomara, né? Espero que sim. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Não sei. Não sei o que dizer. Entendi. Mas ok. Tudo bem. Eu acho que eu tô naquele pico de... Quando você passa o dia inteiro fazendo muitas coisas, não para, e aí você fica no máximo da sua energia. E aí o instante que você simplesmente sentar num canto, você desmonta. Eu tô nesse nível. Entendi. Faz sentido. Tudo bem. Vai ficar boa. Quando acabar esse episódio aqui, você vai estar assim, tipo... no gás. Eu vou cair na cama e dormir. Não, mentira, eu tenho que arrumar a mala. Tá bom. Depois que você arrumar sua mala, você vai estar muito feliz, assim, Isso, aí eu você vou vai conseguir tá. dormir em paz e vai estar tudo bem. Não, vai ser tudo ótimo. Tá bom. Olha só, hoje a gente vai fazer um episódio aqui diferente. A gente nunca fez isso aqui, eu acho. Não sei. A gente vai falar sobre alguns jogos aqui, a gente vai experimentar. E eu quero até saber de vocês que estão ouvindo a gente, o que vocês vão achar desse formato, né? Se vocês curtirem, dá um feedback pra gente lá no Instagram, no Twitter. Nossas redes estão sempre aqui na descrição. E se vocês curtirem, a gente pode repetir esse formato aqui. A gente vai falar sobre 4 jogos hoje. A gente vai falar sobre o Ghostwire Tokyo, né? Esse jogo novo aí da Capcom. E Capcom o quê, garoto? Você tá maluco? Não é Capcom? Não, É o pô. quê? É da Tango, distribuído pela Bethesda, pô. Caralho, Bethesda, tô maluco. Que Capcom? De onde você tirou Capcom, mano? Ainda bem que não é patrocinado. Eu tô com o negócio da Capcom aberto aqui na minha frente. Ghostwire Tokyo, Tunic, a Musical Story, e a gente vai falar um pouco também sobre a primeira onda aí da DLC do Mario Kart 8 Deluxe. E pra isso a gente trouxe 2 convidados aqui, não apenas 2 convidados. O primeiro, nosso querido Blader Coyote, primeira vez gravando aqui com a gente, não sei se eu falei seu nome certo. Blader Coyote, é isso mesmo, cara? Seja bem-vindo. É isso aí. Eu queria rir desde o começo do programa, por causa de algumas piadas, mas o convidado não tem direito de rir antes de ser introduzido. Não, o convidado pode fazer o que ele a risada é quiser. sempre liberada. Aqui o convidado em primeiro lugar. E eu também lembrei, agora que tu falou que o Ghostwire era da Capcom, eu lembrei de uma piada do Kojima da Capcom. Eu não vou citar o nome da pessoa, né, pra não constranger ela, apesar dela nunca ter ouvido esse podcast, provavelmente, que ela falou isso numa live e, nossa, foi muito engraçado, muito engraçado. Pode constrangir. Aqui a gente gosta de constrangimento. Fala aí que a gente manda o link pra pessoa ouvir e ficar bastante constrangida. É o Sun in Play, então. Abraço pro Sun in Play. Nada contra, só foi engraçado pra caramba.
Entendi. Vamos mudar pra ele, Dan, esse programa? Vamos mudar só esse trecho falando assim, olha só o que o Blader falou sobre você no programa. Aí a gente vai mudar só esse trecho pro cara. Mas... A gente tá falando isso aqui de sacanagem, o pessoal que ouve a gente vai mandar um negócio pra ele só porque a gente tá falando isso. Exatamente. Cara, deixa aí suas redes, onde é que o pessoal encontra seu trabalho e o pessoal que não conhece você ainda, fica à vontade, pode ser seu. Eu sou o Blader, eu tenho um canal no YouTube em que eu faço análises e vários conteúdos buscando mesclar videogame com alguma coisa interessante, tipo história, ciência, alguma coisa assim. Eu também faço alguns textos lá pro meu PlayStation, inclusive eu e o Dan, a gente pode chamar ela de firma. Sim, somos colegas. Redes sociais é tudo @BladerCoyote com K e 2 T's. Não me perguntem como eu cheguei nesse nome, porque eu escolhi esse nome quando eu tinha uns 14 anos, então eu nem consegui trocar depois, porque já me conheciam dessa forma, mas é a vida, né? Tudo bem, faz parte. E hoje a gente chamou você aqui pra falar sobre o Ghostwire, né? Você tava imerso nesse jogo, sei que você tá imerso nesse jogo, então acho que vamos ter muito pra falar sobre esse game que não é da Capcom. Quem disse isso está equivocado, não é da Capcom. E além do Blader, a gente trouxe também a nossa querida Liucci também, primeira vez gravando aqui com a gente no Up. Ela que escreveu sobre o Tunic, a gente quer falar sobre o Tunic, então a gente convidou ela. Muito bem-vinda, Liucci. Se apresenta, esse espaço é seu pra você falar seu trampo, o pessoal seguir você e etc. Oi, gente, valeu aqui pelo convite, ó, tô nervosa, porque eu sou muito fã de todo mundo aqui, gente. Aí quando eu recebi o convite, eu fiquei emocionada. Que isso? Mas... Ah, não, os convidados essa semana estão muito acanhados, gente. Vocês têm que fazer igual o Guilherme Dias e chegar já abrindo a geladeira, botar o pé na mesa. Tem que ser assim. Eu ainda sou tímida, mas numa próxima, se vocês quiserem convidar, eu já vou estar assim já. Já vou estar abrindo geladeira, botando uma roupa pra bater na máquina, tudo certo. Aí sim. Meu nome é Marina, né? Mas nas redes sociais, aí nos jogos, eu sou a Liucci. Eu escrevo pro portal NeoFusion, então eu escrevo review lá. Eu já fiz lives por um tempo, mas eu acabei parando. A minha rede social, né? Eu uso mais o Twitter, é @Liucci, L-I, 4 U's, TY, porque o Liucci com um só já tava ocupado. E o Blader falou da história do nome, né? Mas eu tenho uma história bonitinha com o meu nick, porque eu tenho um irmão mais velho e a gente sempre jogou videogame junto, né? Aí eu não sei se vocês conhecem o Maple Story, vocês já jogaram? Não sei se vocês conhecem. Eu conheço de ouvir falar, mas nunca joguei. Maple Story é tipo um MMORPG coreano bonitinho do começo dos anos 2000, assim. E daí meu irmão queria jogar comigo, aí eu fui criar um personagem. Gente, eu tinha 7, 8 anos quando eu criei esse nick, eu não tô exagerando, que foi quando eu comecei a jogar esse jogo. Meu irmão tava lá jogando e ele viu um personagem que chamava, acho que Lembojo, alguma coisa assim. E eu, no auge dos meus 8 anos, eu achei aquilo hilário. Aí eu fui criar uma personagem chamada Lemboja, mas na hora de digitar eu digitei Liucci, porque se vocês repararem no teclado, são as teclas perto, né? Aí desde então, tipo, lá, desde os meus 8 anos, eu já tenho 25, que eu uso esse nick em absolutamente qualquer lugar. Então, essa é a história do Liucci, tá? Por isso que eu falo que eu nem ligo de me chamarem de Liucci, porque já faz tanto tempo que eu tô com esse nick aí que já virou segundo nome já. Maravilhoso. Tem certas coisas que a gente não pode escolher. É verdade, é verdade. Inclusive, a Liucci tava falando sobre o arroba dela, que ela gostaria que fosse com apenas um U, né, mas já estava usado. E isso me lembra que o arroba Jogadan, meu arroba é com underline, mas o arroba Jogadan que existe, que não tem underline, é um cara com 2 seguidores seguindo uma pessoa que ingressou em 2013 e tem aproximadamente uns 20 tweets apenas. E aí eu não tenho esse arroba por causa dele. Eu fico muito triste. Dan, você pode falar tudo isso. Mas no final, quem tem o arroba é ele. Entendeu? É o J. Luiz G de Madrid, na Espanha. Ele é o dono do arroba Jogadan. Ouvinte do Up, por favor, vão lá no Twitter, coloca lá, @Jogadan, sem underline, só @Jogadan, tudo junto, e segue o J. Luiz G e fica marcando ele assim, você é o verdadeiro Jogadan. Fica falando isso até irritar o Daniel. É isso, galera, por favor, porque daqui a pouco o Daniel já vai estar famoso, aí ele vai querer tirar o arroba desse coitado, desse Luiz. Não deixem isso acontecer, gente. Faz o cara ter muito seguidor, que aí o Twitter não vai deixar o jogador roubar o arroba do cara, entendeu? Por favor, gente, segue lá. O cara nunca mais postou um tweet, tem lá 20 anos, não fala nada, e todo mundo seguindo ele, só pra não deixar o Dan pegar a arroba. Caralho. Isso, por favor, gente. Eu confio em vocês.
vocês, ouvintes, por favor. Beleza, muito obrigado. Fico muito grato com o seu pedido, muito doce mesmo da sua parte. Beleza, gente. Antes da gente partir pro nosso papo aqui, porque tem muita coisa pra falar, porque a gente vai falar de vários jogos, quero deixar um agradecimento especial aos nossos queridos apoiadores, as pessoas que assinam o Up lá no Catarse, não é não, Cardoso? Hoje você que vai falar os nomes, hein? Não separei nenhum nome difícil pra você falar, eu acho. Obrigado, cara. Você... porque quando sou eu, o Dan fala assim, quem tem o sobrenome mais complicado numa língua estrangeira? Deixa eu ver. Não, também não é assim, vai. Vamos lá, então. Deixa eu falar, hein? André Vieira, Paula Benia. Esse é uma pessoa só ou são duas? Você não botou vírgula aqui, Dan? Aí fica difícil, entendeu? André Vieira, Paula Benia. É uma pessoa só? Desculpa aí se for André Vieira e Paula Benia. Gente, por favor, desculpa. A vírgula não me deixou. Mas eu acho que é uma pessoa só. Tu não sabe mesmo, tu não sabe. Eu não sei, cara. Eu Então acho que é tá uma bom. pessoa. Eu suspeito que sejam duas pessoas. Porque André Vieira e Paula Benia, eu acho que dá pra separar. Geralmente, quando Paula é sobrenome, é tipo de Paula. É. Eu acho, mas assim, vai que André Vieira, Paula Benia, fala assim, caramba, é meu nome. Gente, o André Vieira, Paula Benia vai ficar chateado Sim. se esse realmente for o Não, nome dele. quem vai ficar chateado de fato é Paula Benia. Exatamente. Inclusive, Paula, se você for uma pessoa e não Se parte você do existe. do sobrenome do André, um beijo mais que especial pra você. Todo o meu carinho pra você. Bom, gente, olha só. Eu sou uma pessoa dirigida, então assim, eu leio o que tá no roteiro. Então, pra mim é André Vieira, Paula Benia, Bruno Veras e Carlson Alexandre. Gente, muito obrigado por nos apoiar. Vocês são muito importantes pra que esse podcast continue acontecendo, né, Dan? Exatamente, gente. Muito obrigado. Um agradecimento muito especial pra vocês e pra todo mundo que tá apoiando o Up desde que a gente fez essa virada, que a gente se tornou independente, abrimos o nosso plano de assinatura lá no Catarse. E fica o convite pra quem ainda não apoia, né, dá uma conferida. O link tá sempre aqui na descrição. E lá tem várias recompensas, tem acesso a grupo secreto, tem episódio exclusivo pra assinantes, tem várias paradas aí pra vocês poderem dar uma conferida lá e escolher. E cabe no bolso todo mundo, tem desde R$10 até valores mais altos. Então você vê lá, mas se você não puder apoiar, tá tudo certo. Continua ouvindo, compartilha o Up e vamos nessa. Bom, bora falar sobre videogames? Antes disso, Daniel, eu queria falar uma coisa muito importante que você não incluiu aqui na pauta. Olha aí. Jovens que escutam Up, se você tem 16 anos ou mais, ou vai fazer 16 anos esse ano, tira a porra do seu título de eleitor. Pelo amor de Deus, a gente precisa de ajuda pra melhorar a situação desse país. Então, por favor, tira o título de eleitor até o dia 5 de maio. É 5 de maio ou 4 de maio, Dan? 4 de maio? Deixa eu conferir. 4 de maio. É 4 de maio. Pô, Zabuzeta, use o 4 de maio, então. E se você mudou de cidade, por favor, muda o seu título pra cidade onde você tá. Eu tive que fazer isso e, sem sacanagem, gente, é 5 minutos. Você vai perder 5 minutos da sua vida entrando num site e mudando o seu título pra cidade onde você vota. Então, por favor, gente, por favor, regularizem o título de eleitor de vocês. É muito importante. E dê stream pra Anitta. A Anitta está precisando de nós. Por favor, dê stream pra Anitta lá no Spotify. Obrigado. Somente os avisos mais importantes. Tá, eu vou dar uma chance. Eu vou escutar uma música da Anitta por vontade própria pela primeira vez. Escuta Envolver pra ela poder bater o número 1 global lá. Isso é de suma importância pro futuro do Brasil. Exatamente. Ah, com certeza, com certeza. É isso. É sobre isso, gente. Então bora falar de videogame? Vamos. Aí, essa hora que alguém fala bora. O silêncio ensurdecedor. Cadê o Bora! coelho, cara? Ninguém quer falar de videogame. Bora falar de Anitta? Vamos! Bora falar de BTS? Vamos! Bora falar de Dileto? Sim! Vamos falar de videogame? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Agora que quando a gente tava gravando, eu mandei aqui no grupo secreto pedindo pras pessoas seguirem o @jogador. E as pessoas estão seguindo o @jogador. Caralho, é inacreditável. Ô Cardoso, você sabe que o seu poder de influência ele é muito forte. Seja para o bem e seja para o mal. Mas até o momento você só fez o bem. Então tá tudo certo. Exato. Eu só tô protegendo o coitado do J. Luiz G. Entendeu? De continuar com a roupa que ele escolheu. Que filho da puta. Vambora falar de videogame. Vambora. Vamos. Bota o tururu aí, Zé José. Vamos! Ê. Então bora falar de videogame, gente. Vamos começar falando aqui do Ghostwire Tokyo. Eu sei que Cardoso passou aí saborosas horas desfrutando este universo único que Ghostwire Tokyo traz para os jogadores. Mas eu primeiro quero perguntar pro Blader. Vou chamar de Blader porque Blader Coyote, né? Aqui na intimidade. É um nome forte, não é um nome forte? Cara, como é que é seu nome? Meu nome é Blader Coyote. Porra, não é sacanagem o negócio. Pica demais. Fico feliz que vocês acham isso. Por que você não acha, cara? Até um pouco tempo atrás eu tinha bastante vergonha
desse nome. Que isso, cara? cara? Porra. Ó, o meu nome, Daniel. O que é Daniel? Daniel é, pô, o cantor lá, sertanejo e tal. Agora, pô, Blader. Quem é Blader? Pô, sei lá, velho. Blader é o brabo. É um nome brabo, pô. Fica feliz aí. Como se isso fosse seu nome na sua identidade, né? Mas tudo bem. Vamos falar de Ghostwire Tokyo, cara. Eu quero saber de você do que se trata. Porque, tipo assim, eu não joguei o Ghostwire Tokyo, tô super por fora mesmo. E pelos trailers eu não entendi porra nenhuma. Então eu queria saber do que se trata, assim. Bom, eu sou o tipo de pessoa que, quando alguém faz uma pergunta do porquê uma coisa é de um jeito e eu sei porquê, eu costumo cavar muito fundo. Então, eu vou tentar resumir. É o seguinte, Ghostwire Tokyo, ele foi anunciado lá na E3 2019 com a Ikumi Nakamura. Não sei se vocês lembram daquela pessoa que conquistou todo mundo na E3, virou meme na internet e tudo mais. Ele foi anunciado com um trailer, assim, que deixou muita gente curiosa. Ele parecia um jogo de horror, assim, muito misterioso mesmo, com conspirações, folclore japonês e tudo mais, do que a gente viu dele. E boa parte dessas coisas foram transmitidas pro jogo, de fato, claro, é o próprio jogo. Mas ainda assim, muita coisa mudou, vamos dizer assim, porque a Ikumi Nakamura, ela trabalhou por mais ou menos 3 anos no jogo, até ela decidir sair do estúdio no final de 2019. Então, o jogo acabou passando de liderança, ele foi para outro diretor, que é confiado pelo Mikami, porque no caso o Shinji Mikami, apesar dele estar sempre no nome, assim, na propaganda do jogo, né, ele não exatamente criou Ghostwire, né, ele só é o supervisor da Tango, então o nome dele é só porque ele é dono do estúdio, não é exatamente, isso aqui surgiu da cabeça dele e ele botou a mão na massa nisso aqui. E porque ele é o fucking criador de Resident Evil, né? Pois é. A única coisa que ele fez, que mostra no jogo, numa side quest, é que ele tocou uma versão de Sonata ao Luar, Moonlight Sonata, ele gosta muito dessa música, não é à toa que ele botou em Resident Evil, aí ele tocou numa side quest do jogo. A única coisa que ele fez foi isso no jogo. E então, o Ghostwire, ele passou por algumas revisões até em 2020, por causa da pandemia, porque ia ter uma história de que, essa névoa que mata todo mundo seria impedida por máscaras, um negócio assim, daí eles acharam meio sem sal botar isso, né, nessa situação, e acabaram trocando. Aí o jogo foi anunciado como exclusivo de PlayStation 5 e, assim, foi um jogo que mudou várias vezes durante a produção dele. Infelizmente, a saída da Ikumi Nakamura não foi uma coisa muito amigável. Ela saiu com algumas dificuldades, assim, de saúde. Ela disse que tinha pesadelos com a gerência da Bethesda, que queria botar muito a mão no jogo, e até ela virou mãe depois, em 2020, e fundou o próprio estúdio dela agora. Mas o Ghostwire, ele ainda tem essa veia de mistério, de folclore japonês, mas ele é muito mais um jogo que eu diria um shounen até, sabe? Estilo anime, com esse mistério de mitos urbanos, lendas urbanas do Japão, que deixa um pouco mais dark, mas não necessariamente é. Eles meio que acabaram confundindo um pouco na hora do marketing pro pessoal achando que era um jogo de horror, mas na verdade é bem distante disso, eu diria. Eu lembro quando apareceram os primeiros trailers, assim, e tal, até, se eu não me engano, na última E3, a gente viu um pouco mais dele. Eu não sei se foi na E3, acho que não foi na E3, né, porque a Sony não tava na E3, mas eu lembro que eu vi um trailer um pouco mais longo, mostrando um pouco de gameplay, e eu fiquei com a impressão de que ele era um jogo com uma pegada um pouco mais de terror, mas com uma gameplay que parecia ser mais voltado pra ação, e isso me deixou um pouco confuso, assim. E eu nem lembrava que essa menina que você acabou de falar, que eu esqueci o nome dela agora, que ela tava envolvida. Ikumi Nakamura. Ela trabalhou no The Evil Within, não é? Sim, sim. Ela foi principal artista, assim, dos conceitos dos monstros. Ela trabalhou em Okami também, na época da Clover Studio, lá em 2005, 2004, mais ou menos, quando tinha aquele estúdio mais rebelde da Capcom, que fazia as coisas mais independentes, tipo God Hand, Beautiful Joe e o próprio Okami, né? Daí depois ela foi pra Platinum, né? E ela fez a arte de Bayonetta também. E depois ela foi pra Tango com o Mikami. Daí aconteceu tudo que aconteceu. Eu tinha ficado com essa expectativa de que ele era um jogo mais voltado pro terror, e eu, como não sou muito fã de jogos de terror, eu acabei perdendo um pouco o interesse. E agora, pelo que você tá falando, ele parece que não é tão terror assim. Cardoso, o que você sentiu da gameplay dele, esse tempo que você passou com o jogo? Eu sei que você tem algumas críticas aí, acho que bastante até. Eu vi no Twitter que você não curtiu muito. Cara, eu joguei
joguei cerca de 10 horas do Ghostwire Tokyo, que é mais ou menos a metade do jogo, né? Porque as pessoas estão zerando ele com mais ou menos 15, 20 horas. E no geral eu achei ele um jogo com uma lore muito interessante, com uma história que te instiga ali um pouco a entender melhor esse universo e tal, mas com uma gameplay extremamente datada e muito sem sal. Eu joguei ele no PS5, né? E tipo assim, pô, o jogo é lindo e tal, tem um visual super legal e tem história interessante e tal, mas cara, a gameplay, assim, além de ser um tipo de mundo aberto muito datado já, pra mim, assim, você vai abrindo o mapa e aí você tem alguns pontos de interesse, tem informação pra cacete na tela, tipo, o jogo te guia muito o tempo inteiro pra onde você tem que ir, de uma maneira até um pouco chata, assim, ao meu ver, ele te dá poucas opções de exploração, assim, porque ele vai te guiando tanto, ele vai te falando tanto pra onde você tem que ir, você tem uma opção lá de, tipo assim, que é muito parecido com aquela opção do Dead Space, que você vê pra onde você tem que ir, literalmente, assim, tipo, um fio pra onde você tem que ir, e eu acho que o jogo, tipo, fica te apontando o tempo inteiro só pra viver aquela história e pra explorar muito pouco aquela Tóquio que no visual é muito interessante, mas eu não senti muito tesão em ficar explorando aquela cidade, sabe? Porque eu senti que o jogo me apontava tanto pra onde eu tinha que ir o tempo inteiro que eu não sentia muito prazer em explorar aquela cidade. E uma das coisas que eu senti também, cara, a gameplay é muito desinteressante, assim, tipo, ele é um FPS, né? Só que ele é um FPS que você atira com raios espirituais. Eu senti que no PS5 ele... Eu não sei se é a mesma coisa no PC, assim, no PC eu imagino que deve ser diferente, porque eu prefiro jogar FPS no PC, mas eu senti que era meio sem sal, sabe? A gameplay do jogo. A história era muito interessante, mas a gameplay eu achei extremamente sem sal mesmo. Uhum. Mas o DualSense parece que ele tem algumas funcionalidades bem particulares. Eu não sei se o Blader jogou no PS5 ou se foi no PC. Eu joguei no PC, mas com o controle do DualSense, porque eu não tenho PlayStation 5, mas eu comprei o DualSense porque o meu controle do Xbox One já tá só o pó, o controle, pra falar bem a verdade. Aí eu tive que comprar um outro e eu já comprei o DualSense, né, que eu tava bastante interessado nele, e tem alguns jogos que tem suporte, como o próprio Ghostwire Tokyo, né. E cara, eu achei a implementação do DualSense uma coisa sensacional, sendo bem sincero. Eu não sei se é porque eu não joguei Returnal, Ratchet & Clank e alguns outros jogos que fazem bastante uso do DualSense pelo PlayStation 5, né? Apesar de eu ter jogado, assim, Deathloop, eu joguei Metro Exodus, eu acredito que é uma implementação muito, muito, muito boa, porque jogando o jogo, ele te passa o sentimento do cenário como um todo. Por exemplo, quando tu tá procurando alguma coisa no cenário, tu dá aquele pingzinho, sabe, que escaneia toda a área. Se tem um item em alguma direção e o scan acaba reconhecendo esse item, vai te dar um som no teu headset, né, no alto-falante, mostrando a direção dele, mas também dá uma vibração assim localizada no DualSense. Então, eu consegui localizar certos itens através do DualSense. Eu achei interessante o modo como os gatilhos funcionam no jogo. Poderia ser um pouquinho melhor, eu acho. E também várias coisas assim em cutscenes, as coisas que acontecem, a chuva caindo, tu sente no controle. Eu achei muito boa a implementação, sendo bem sincero. Não sei o que o Cardoso achou. Teve uma coisa que eu gostei muito da implementação do DualSense, na verdade foi o alto-falante do DualSense, porque assim, você tem um personagem no jogo que fica com você o tempo inteiro, que é o KK, né, que é um dos personagens principais do jogo. Ele é uma entidade que toma conta do seu corpo ali e você tem que ajudar essa entidade a, enfim, fazer o objetivo dela. E quando você tá jogando, essa entidade fala com você. Ao mesmo tempo que o som saía na TV, ele saía mais alto no controle. Então, tipo, é como se essa entidade estivesse aqui, tipo, muito perto de mim, sabe? Isso eu achei bem maneiro, assim, ele traz essa sensação, como se você estivesse junto com alguém ali falando com você, sabe? Tipo, porque o alto-falante do DualSense é bem alto até, né? Então dá pra ouvir bem. Isso rola também no Returnal. Sim. Quando você pega aqueles arquivos que são tipo gravações, né, que os seus eus do passado deixaram, e você dá o play, você pode continuar seguindo o jogo e a voz vai falando e você fica com aquela sensação de que, tipo, tem um gravador na sua cintura ali falando com você, sabe? Isso é bem... É muito legal isso, né? Bem legal. Infelizmente, o alto-falante do DualSense, eu não sei se ele não funciona ou o jogo que não implementou, mas uma coisa legal é que enquanto
tanto, o que fala, tu sente a vibração como se ele tivesse dentro de ti, teoricamente, porque ele tá dentro do personagem principal, né? Uhum. Aí o controle dá uma vibrada diferenciada ali com a resposta tátil, que é o nome, né? Mas no PC não sai o som? Não, infelizmente não. Ah, não sai porque o PC ele não reconhece duas saídas, né? Tipo, geralmente. Então ele deve ficar meio maluco. Pois né? é. Tanto que quando eu conecto, às vezes, o controle aqui, ele muda o som só pro controle, sacou? Aí, tipo, eu fico até meio confuso. Mas pode crer, deve ser por causa disso. Não, até já aconteceu que eu tava conversando com um amigo no Discord, daí eu conectei o controle e ele começou a me ouvir pelo controle. Aí eu tive que mudar. Não, doideira. E eu joguei também, cara, usando o Pulse 3D, que é aquele fone da Sony, né? Aquele fone sem fio da Sony. E essa coisa que você falou do sonar e tal, ela funciona muito bem com o fone, porque o fone da Sony, ele tem esse mapeamento 3D espacial, sei lá. Você, tipo, ouve de onde vem o som, tipo, a distância que ele tá de você e tal. E funciona super bem nisso. Mas, sei lá, cara, eu fiquei com a sensação que esse jogo é muito massa, muito bonito, tem features muito legais aqui, mas eu não me senti nem interessado em entender melhor esse universo, assim. Chegou na metade eu já tava meio cansado, assim. Pô, um jogo de 10 horas te cansar é meio complicado. Né? É meio complicado. Ô, Blader, eu queria ouvir um pouco de você sobre as habilidades do jogo, assim. Pelo que eu vi nos trailers, nas gameplays que eu parei pra assistir, deu pra ver que tem uma certa variedade, não sei se é muita variedade, mas essas habilidades, elas conseguem trazer mais personalidade ao jogo? Ou você acha que cai um pouco nisso que o Cardoso levantou de não conseguir criar esse fio de interesse além, assim? Olha, eu te diria que sim e não, porque o gameplay, a estrutura dele é muito similar a Doom 2016, apesar da velocidade não ser nem um pouco perto, sabe? O diretor de combate desse jogo trabalhou no Doom 2016, eu não sei se foi ele que criou ou se ele trabalhou nessa feature, mas foi uma das pessoas que trabalhou naquele conceito de glory kill, sabe? Que o inimigo fica vulnerável, daí vai ali e faz uma execução muito bonita, e basicamente no Ghostwire tem isso, que é arrancar o núcleo dos inimigos, seja com os fios ou próximo deles, né? Chegando perto deles e arrancando com a mão. Isso é bem foda. Sim. Bom, no Doom, pelo menos. Sim. No Ghostwire também é muito bonito. É sempre muito bonito de se ver. É bem plástico, né? Tipo, todas as execuções, os tiros, a maneira como você troca a arma e tal, tudo é muito plástico nesse jogo, né? Tipo, plástico no sentido, tipo, bonito mesmo, assim. A arte é bonita, a cor é bonita, cada magia tem uma cor diferente, né? Sim, é um combate que eu acho que ele tem uma fundação muito legal, porque apesar de ter essa estrutura um pouquinho similar a Doom 2016, ele consegue ter uma certa personalidade se a pessoa, ela tenta jogar, mas não com aquela mentalidade de, cada um desses poderes que eu tenho é uma arma, porque eu vi muita gente jogar dessa forma e fica um pouco chato, sabe? Tu tem ali o poder de vento, daí tu começa a atirar como se fosse uma pistola, ou o poder de soltar fogo, uma bola de fogo, né, que pode servir como longa distância ou uma granada praticamente. Se tu joga assim sem trocar muitos poderes e tal, fica bem chato mesmo, sendo bem honesto. E como eu jogo igual um lunático, como se estivesse, sei lá, dentro de um Naruto da vida, eu fico trocando toda hora e fica legal, sabe? Porque as animações do personagem se conectam muito bem, as animações são muito bem feitas. É um negócio muito fluido, assim, eu acho muito bonito, e quando eu não tô, assim, jogando muitas horas seguidas, eu consigo voltar pro jogo e achar aquilo muito prazeroso ainda assim. Mas o problema é que não se tem, por exemplo, um sisteminha de combos, assim, uma coisa mais complexa, sabe? Pra dar uma sobrevida pra esse combate, pra fazer ele se tornar realmente uma coisa única. Ele tem uma fundação muito interessante, ele é divertido, mas passa um tempo e, sabe, não é que ele é ruim, mas ele precisava de algo a mais pra se sustentar. Só tem 3 poderes, né? De vento, de fogo e de água. E de resto, você tem um talismã que solta eletricidade, um outro que expõe o núcleo dos inimigos mais rápido, mas no geral é isso. E um arco e flecha comum, assim, de jogos. Então... não se tem muita coisa, né? Infelizmente. Eu acho que se tivesse uma variedade, assim, bem legal, se eles tivessem botado uma mentalidade, vamos pensar nisso aqui como se fosse um jogo de ação, sabe? Um jogo similar a um jogo de combate corpo a corpo. Aí sim ia ter uma profundidade muito interessante. E acho que falta velocidade também, né? Eu sinto que o protagonista é meio lento, assim. E até pra ele virar esse jogo meio Doom da vida, porque é muito parecido com um tiro, então você não tem como não fazer essa associação quando você tá usando a arma, né? Sim. Quando você tá usando os poderes e tal. Então, uma das coisas que mais me incomodou foi isso, assim, foi a falta de velocidade até do personagem, pra ele ser mais dinâmico, pra dar mais pulo. Tem alguns poderes que você vai pegando com o tempo, assim, mas eu acho que
que, pô, sei lá, com metade do jogo, que foi onde eu cheguei ali, com 10 horas e pouco, eu ainda me sentia lento, sabe? Não me sentia que eu tava, sei lá, um maestre na arte ali de matar os inimigos, de pular pra cá, uma coisa que é meio Doom, assim, sabe? Que você consegue fazer tudo correndo, até meio Deathloop, por exemplo. E o Deathloop, quando chega um momento, você pega a maestria da coisa, né? Apesar de usar a arma, você pega a maestria da movimentação do personagem. Nesse jogo, eu senti que, mesmo depois de metade do jogo, eu não tinha essa maestria da gameplay, sabe? Talvez isso seja até uma coisa que o Blader meio que falou no início, quando eu perguntei do que se tratava. A impressão que eu tenho ouvindo vocês falando é que ele tá no meio do caminho entre o horror e o jogo de ação, e talvez eles não tenham conseguido se decidir muito pra onde ir, porque essa coisa do personagem ser meio lento é meio que uma característica de jogos mais sobrevivência, de terror, né? Porque quer te colocar mais imerso ali pra você não sair simplesmente correndo. E ao mesmo tempo ele tem uma gameplay que pede mais dinâmica, mais ação. É essa a impressão que eu tenho ouvindo vocês falando, pelo menos. Pois é, ele é muito pouco de terror, na minha opinião. Não sei se o Blader tem essa opinião, mas a história dele é muito simplista, assim, é muito tipo de salvar a donzela, etc, essas coisas, né? Enfim. Tem muito pouco de terror nele, tem muito mais de ação. Só que a gameplay não representa isso, sabe? Tipo, porque ele tem uma pegada muito mais folclórica do que de terror, sabe? Sim, eu diria que tem mais elementos de horror, entre aspas, nem tanto, né? É uma coisa mais misteriosa, assim, nas side quests, porque na campanha principal é aquela jornada, sabe? Bem shonen, né? O protagonista ali, ele tem que superar os desafios dele, tem drama familiar, tem um vilão que também tem as motivações dele, e é bem padrãozão anime, assim, sabe? Quem gosta desse tipo de mídia vai gostar do jogo. É um dos jogos mais japoneses que eu já joguei na vida, junto com Yakuza, mas eu digo isso por bem e por mal, porque quem gosta de cultura japonesa, o Coelho, por exemplo, tem que jogar esse jogo. É uma coisa obrigatória, na minha opinião, né? Porque a experiência de conviver com a cultura do jogo é uma coisa que os desenvolvedores, eles botaram bastante paixão de transmitir isso pelos recursos do jogo, seja pelos itens que você pega pelo cenário, pelo próprio cenário de Shibuya, né? Claro que é muito bonita Shibuya, bonita demais, mas principalmente nas sidequests, né? Que contam bastante sobre histórias, coisas assim da sociedade japonesa, sabe? E muitas das coisas que as pessoas vão encontrar no enredo do jogo e no geral do jogo são coisas da sociedade japonesa que aqui pode ser um pouquinho bobo, sabe? Mas lá é muito sério, sabe? Por exemplo, os próprios inimigos, eles são totalmente baseados, seja no folclore ou seja em questões sociais do Japão. Aqueles Slenderman que aparecem com guarda-chuva, na verdade eles são uma tradução, assim, do que seria um salaryman, que é um conceito lá do Japão de funcionários corporativos da parte mais baixa, que andam sempre de terno e tudo mais, que servem às corporações e tiveram a vida tomada pelo trabalho, foram exaustos por isso e vivem a vida deles pelo trabalho e não conseguem viver o resto da vida com a família e tudo mais. Então, o jogo tem bastante coisas, assim, que ele critica dessa sociedade, né? Mas eu diria que quem não gosta de cultura japonesa, eu nem digo assim, pô, eu só não tenho interesse. Eu acho que a pessoa que não tem um mínimo de interesse, ela não vai gostar ainda assim, sabe? Porque é uma coisa muito japonesa. Esse jogo é uma expressão cultural, sendo bem sincero. Concordo, eu acho que é isso aí. Eu acho que quem curte cultura japonesa cai dentro, vai ser legal, você vai curtir. Agora, quem não tem muito interesse, ou quem não conhece, ou quem não cresceu com a cultura japonesa, assim, vendo muito mangá, etc, essas coisas assim, nem passa perto, porque não é um jogo que vai ser interessante pra quem não conhece sobre essa cultura. Justo. Eu só queria falar mais uma coisinha. Manda. Sobre o mundo aberto, eu concordo que ele é genérico, não traz nada, assim, de diferente, né, em relação ao que a gente já viu na indústria. Muito pelo contrário, eu não sei se a Tango, ela meio que fez isso na tentativa de atrair os ocidentais, sabe? Porque a gente tem tanto jogo que é assim, que talvez eles tenham visto, o pessoal gosta disso, vamos fazer exatamente dessa forma. Eu consigo enxergar muito isso. Mas a gameplay é repetitiva, tem os problemas dele, mas cara, eu adorei a experiência dele. Eu diria que é um jogo único pelo que ele propõe, não tem uma experiência igual a dele, mas eu não digo isso no sentido, pô, esse jogo é sensacional, ele tem qualidades que fariam ele valer uma nota 90, uma coisa assim. Eu acho que não, eu acho que ele se encaixa naqueles jogos que uma nota não reflete o valor dele exatamente, é uma coisa que uma pessoa pode amar e pode odiar muito intensamente. É até uma coisa que eu comparo com Death Stranding,
Stranding, porque eu amo Death Stranding, é um dos meus jogos favoritos da vida por um sentido emocional, mas julgando ele puramente, assim, por competência, ele não passa de um 80, sabe? Sendo bem sincero. E eu gosto muito do jogo e falo isso. Então, eu acho que Ghostwire é exatamente isso. É isso que a gente falou. Se a pessoa gosta de cultura japonesa, vai adorar, mas se não gosta, é bom passar bem longe, sinceramente. Justo. Eu fiquei curioso, confesso, pra experimentar. Vamos ver como ele vai sair a longo prazo, né? Se ele vai ser um jogo que vai cair meio no esquecimento ou se, de repente, eles vão adicionar novos conteúdos, né? Enfim, não sei o que eles estão planejando pro jogo. Mas eu queria puxar agora um pouco do Tunic, né? A gente chamou a Liut pra conversar aqui com a gente sobre ele. Eu tive a oportunidade de jogar o Tunic por algumas horas, assim. Ele é um jogo desafiador, pelo menos pra mim, mas eu queria ouvir um pouco da Liut sobre o jogo. Liut, do que se trata o Tunic, assim, na sua visão? Então, o Tunic, ele primeiro me chamou a atenção porque, não sei se vocês sabem, ele foi desenvolvido por uma pessoa só, né? Não sabia. Que é o Andrew Schultz, acho que é assim que fala, não tenho certeza. Foi publicado pela Finge, mas foi desenvolvido por um cara só, que é esse cara canadense. E eu já tenho um gosto, assim, por jogos desenvolvidos por uma pessoa só, porque pra mim Stardew Valley é maravilhoso, né? Aí eu fiquei curiosa e quando eu fui pesquisar sobre o jogo, eu vi a descrição dele. Se você pesquisa a descrição no site oficial, pelo menos antes de lançar ali, né, eu tive ali a sorte de poder jogar acesso antecipado, tava escrito assim, uma raposa acorda numa ilha e equipada somente com a sua curiosidade, precisa descobrir ali o que tá acontecendo, né, mais ou menos essa descrição. E eu senti que o jogo, ele é bem isso mesmo. Você começa, assim, você acorda numa ilha, você é uma raposinha extremamente fofa, né, diga-se de passagem, e assim, não tem um tutorial, você vai descobrindo o que vai acontecendo conforme você for jogando. Por isso que eu gostei justamente dessa chamada que fizeram pro jogo, né, de equipado com a sua curiosidade. Porque assim, você não sabe o que fazer, você não sabe pra onde ir, você não sabe o que tá acontecendo, literalmente, então você quer explorar aquele mundo, aquele mapa. Tem uma câmera que chama view isométrica, que é você tá sempre no meio da tela e a visão da tela, ela tá sempre meio angular, assim, você tá sempre no centro do ângulo, sabe? Lembra um pouco o Death's Door, né? Esse jogo que a Devolver publicou no ano passado. Foi ano passado já ou foi esse ano? Tô maluco, não sei. Foi ano passado. Mas ele tem a câmera parecida. Já tem bastante tempo. Mas assim, tempo é relativo desde que começou a pandemia, né? Pra mim, ano passado é 2019, né? Vocês. É verdade. Eu não joguei Death's Door, mas quando começaram a sair as comparações, eu fui ver alguns vídeos, assim, eu não cheguei a jogar, mas é uma câmera parecida com aquela mesmo, assim. Você disse que é um jogo desafiador, né? Pra mim, a parte mais desafiadora do jogo foi essa câmera, assim, porque, cara, eu tô há 2 horas aqui procurando o que fazer, eu vou ver na internet pra onde eu tenho que ir, né? Eu não ligo de fazer isso, e eu não tinha onde olhar pra ver onde ir, porque como a câmera, ela tá sempre parada, você não consegue mudar, você não consegue virar o lado dela, assim, fica muito difícil descobrir pra onde você vai em alguns momentos. Então, se é uma pessoa que não tá acostumada, ou que não gosta de explorar muito o mapa, talvez não seja um jogo tão legal. Eu, particularmente, eu adorei, mas essa questão da câmera, eu acho que pode ser um possível bloco, assim, pros jogadores, entendeu? Entendi. É engraçado, né? Que esse jogo foi anunciado tem bastante tempo e já existia até a história de, será que esse jogo vai sair um dia? Porque volta e meia ele aparecia, tinha uma demo para as pessoas testarem e nunca vinha a data de lançamento, né? E aí eu lembro que quando eu bati o olho a primeira vez no jogo, eu acho que essa é uma comparação que todo mundo faz quando olha ele pela primeira vez, ele lembra muito Zelda, né? Sim, eu tive essa sensação enquanto eu jogava, assim. Eu não quis colocar no meu texto, porque eu não queria ser essa pessoa. Desculpa. Não, tudo bem, mas... Caraca, o Daniel, ele é uma pessoa insuportável, mano. O cara não aguenta, ele tem que falar. Eu nem tô falando de Breath of the Wild. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Gente, mas a associação é imediata. Tirando o fato do bichinho ser uma raposa, a espada, a roupinha, ele é o Link, só que é uma raposa. Não, o Dan é tipo eu com Death Stranding, né? Sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo de Death Stranding. A Márcia sempre tem a oportunidade de colocar o Death Stranding na sanduicheira dela. Sempre eu tenho a oportunidade, eu também falo de Death Stranding. O meu jogo que eu sempre falo é Stardew Valley, inclusive eu já comecei falando dele, né? Porque, infelizmente, a gente tem esses vícios. Mas aí, assim, apesar dele lembrar visualmente, ele tem várias diferençazinhas ali, eu acho que... Sim. Quando eu digo Zelda, os Zeldas mais isométricos, né? Aqueles mais antigos e tal. Quem tem aí o Switch talvez tenha pegado o Link's Awakening, né? O remake. Já tem um visual um pouco mais próximo, mas conforme eu fui jogando e fui progredindo nessas horas que eu joguei mais ou menos umas 3 horas e meia, por aí. Eu não sei quanto tempo ele tem de duração, mas eu fui percebendo que ele é bem diferente, assim. Sim. Ele tem essa exploração meio nebulosa e
ele pega zero na sua mão, né? Então, ele tem uma forma muito interessante de contar a história, né? Porque, como eu falei, você também jogou na demo, você acorda numa ilha e você não sabe o que tá acontecendo. É verdade. Você encontra placas no caminho, assim, espalhados pelo mapa. Quando você clica na placa ali pra ver o que tá acontecendo, aparecia um monte de símbolo. E assim, eu fui tão sem saber nada sobre o jogo, assim, sem saber muito sobre ele, que eu tava jogando em português, eu achei que era erro de tradução. Aí eu voltei pro inglês e falei, não, é isso mesmo. E por que eu falei isso? Porque a gente vai pegando páginas, assim, ao longo do caminho, e essas páginas, esses livros, elas não estão na ordem, então você não vai pegar 1, 2, 3, 4, assim, certinho. Você vai pegando ali na ordem que o jogo quer te dar, e o livro, ele tem as ilustrações, só que assim, por exemplo, você vai pegar um item que vai melhorar seu ataque. Aí vai ter a fotinha ali, o desenho do item, aí vai ter um monte de símbolo, aí ATK, de ataque, sabe? Então, ele vai te dando um pouco da história, assim, do mapa, dos inimigos ali, através dessas páginas, mas só um mínimo ali pra você... Sabe aquele momento que você vê, você bate o olho assim, aí você tenta fazer, acontece, você faz... sabe? O jogo tem muito disso, assim, que você não sabe se você entendeu direito, você só vai entender quando você tenta fazer. Isso é uma coisa legal, porque, de certa forma, você já tem as habilidades, só que você não sabe fazer, né? Então, ele vai te ensinando a fazer coisas que o seu personagem já sabe fazer. Sim. Já são mecânicas que estão meio que, entre aspas, ocultas por não ter um tutorial, né? E aí você, conforme vai pegando essas páginas, você vai aprendendo a enfrentar os inimigos, vai aprendendo a usar algum movimento, fazer alguma coisa diferente. Eu achei isso tão legal, uma sacada tão diferente. Sim. Poxa, eu acho isso bem legal, até fiquei interessado no jogo. Não, gente, o jogo é muito bom, sério. E assim, até a própria história, porque igual eu falei, você não faz ideia do que tá acontecendo. E se você vê a chamada do jogo, se você não vai atrás de entender realmente o que é, sabe? Você só vê uma chamada, uma review sem spoiler ali, você vê que a raposinha, ela quer descobrir o mistério daquela ilha. Aí ele vai também te jogando aos poucos, o livro explica um pouco, mas não muito. Tipo, tem página do livro que é só uma grande ilustração. Quando você chegar no lugar, você vai falar, nossa, aquele negócio do livro. Então ele vai contando ali o mistério que tá acontecendo, mas assim, nada é muito explícito. Não tem diálogo, você não precisa escolher o que falar. Eu não sei se o Death's Door é assim, eu não cheguei a jogar, mas eu nunca tinha jogado um jogo dessa forma, então eu achei muito interessante, assim. E por mais que às vezes eu morresse, eu ficasse sem saber aonde ir, eu não queria desistir do jogo, sabe? Porque eu queria entender ali pra onde, será que eu vou por aqui mesmo? Será que esse caminho é o certo? Achei bem equilibrado esse jeito de contar a história, porque não te entrega demais, mas também não te entrega nada que você fala, meu, por que eu vou continuar jogando se eu nem sei o que tá aqui, entendeu? Uma coisa que aconteceu comigo é que, tipo assim, você começa o jogo exatamente nesse esquema que a Liwit escreveu aqui. Você acorda na ilha lá, sobe um caminho, pá. E aí, logo de cara, você vai... Logo de cara não, mas um pouquinho depois você vai pegar uma página que ela vai... Tipo assim, você vai descobrir que você tem que fazer uma coisa, que você tem que fazer 3 coisas pra poder avançar no jogo. Sim. E aí, logo você pega uma página, que nessa página diz mais ou menos onde estão os lugares que você precisa ir. Só que ela não diz a ordem de que você precisa ir, né? Ela não explica exatamente o que tem lá e etc. Então eu simplesmente escolhi pra onde eu ia primeiro. E aí, quando eu cheguei, eu fui adentrando naquela área do jogo, eu fui começando a encontrar uns inimigos muito fortes e eu sequer tinha uma espada. A minha única arma era uma vareta. Aí eu falei, cara, não era pra eu estar aqui. Não é possível, velho. Tipo assim, aquele inimigo ali com uma espada gigante, um escudo e eu com uma vareta na mão, tipo, de madeira, sabe? Sim. Aí eu falei, vou voltar. Aí eu voltei um pouquinho e tal. Aí eu olhei uma outra porta e pensei, opa, acho que dá pra ir por ali. Aí eu tentei ir e consegui. E aí eu achei um atalho, fui avançando, aí eu achei um outro item, e aí eu fui insistindo e conseguindo avançar, assim. E eu acho essa sensação que você descreveu também, Liut, de, tipo, querer continuar jogando pra poder descobrir, né, porque o jogo é intrigante e tal, eu acho que isso casa muito bem com essa sensação de, tipo, você não saber exatamente pra onde você tá indo. Sim. Cria uma sensação de aventura ali, sabe? Não sei se pra você isso rolou. Nossa, demais. Por isso que eu vou bater nessa tecla de novo. Eu achei a descrição desse jogo, essa chamada que eles fizeram de você só tem sua curiosidade. Pra mim, assim, na minha opinião, chamada de jogo nunca acerta, né? Igual vocês estavam falando do Ghostwire agora, que prometeu, parecia ser mais jogo de terror e meio que não foi nada disso. Eu acho que o Tunic, ele acertou nisso. Porque, cara, você precisa da sua curiosidade, sua vontade de jogar. Aí você consegue descobrir, assim, pra onde você vai. Mas eu acho que também o jogo, ele não deixa você ir muito além do que você consegue fazer agora. Você não consegue chegar direto num boss do nada e você só tem a varetinha. Não,
não, ele, por mais que você possa ir mais ou menos onde quiser, eu acho que ele consegue meio que te guiar muito bem, porque igual você falou, eu tenho uma varetinha, eu não vou conseguir bater nesse cara aqui de escudo. Então não é por aqui. Então você tem uma liberdade controlada, digamos assim, porque você não consegue também ir muito além de um lugar que você não deveria estar mesmo, entendeu? Então, nossa, eu gostei demais. Se você insistir, você consegue até avançar, né? Tipo, teve um pedaço que eu fui e eu falei assim, quer saber, eu vou passar correndo aqui e foda-se. E aí eu saí correndo, consegui passar por uns inimigos, aí eu cheguei numa sala e achei uma outra arma, sabe? Não era pra eu ter feito isso, mas eu fiz, assim, deu certo. E eu, tipo assim, eu não quebrei o jogo, sabe? Sim, Era uma opção que eu tinha, sabe? Mas você achou a gameplay dele difícil? Olha, eu achei que o começo, ele é muito tranquilo, que você tá ali aprendendo e tal, aí você pega a espadinha. Eu demorei um pouco pra aprender a esquivar. Eu sabia como esquivar, mas o time, né, eu demorei um pouquinho pra pegar. E se você gasta esquiva, você fica sem estamina e você perde mais vida. Eu achei isso um pouquinho chato, mas pra mim teve uma hora do jogo que ficou muito difícil de repente. Eu tava num pacing bom, assim, progredindo bem, explorando bastante, mas chegou um determinado momento lá, eu não posso falar, que eu acho que é spoiler, assim, porque é depois que você faz uma coisa lá, que ficou muito difícil. Aí eu falei, nossa. Aí eu percebi que tinha um item que eu não tinha pego lá atrás, e eu não peguei porque, de novo, por causa da câmera, eu não vi que dava pra entrar em determinado lugar. Então, eu acho que, pelo menos pra mim, e eu vi até não sei se vocês seguem o Padre Edson no Twitter. Sim, Claro. O Padre Edson já até participou aqui, né? Um beijo para ele. A benção, inclusive. Benção. Ele é icônico, né? Eu adoro ele. Eu lembro que ele tweetou, nossa, o Tunic ficou muito difícil do nada. Eu sabia exatamente qual parte ele tava falando. Mas assim, não é que ele fique impossível, Dark Souls, nada disso. É só que o jogo, ele vinha num fluxo bom, aí de repente ele ficou muito difícil e depois estabiliza de novo, entendeu? Então, tipo, tem uma área, uma região lá específica. Entendi. Mas eu não achei difícil, inclusive, acho que ele é um jogo que pode atrair bastante crianças e tal, por ser bonitinho, né? E tem uma opção de, entre aspas, jogo mais fácil, que você não gasta estamina na hora de esquivar. Aí, tipo, se a pessoa estiver tendo muita dificuldade com o combate, se habilitar isso, eu testei com isso também, né, pra ver o quanto mudava, aí já ajuda bastante. Mas fora isso, é bem simples. Você ataca, defende e esquiva, assim, não tem muito segredo. E por mais que tenha diferentes tipos de inimigos, assim, você mata 2 ou 3, você já pega ali a manha de cada um deles. É bem por aí, assim. Eu acho que quem jogou a demo, e eu sou o caso, foi com um medo muito grande do jogo. Porque a demo, ela tinha um lance de... como se fosse um playground do jogo, assim, né? Ela não tinha os elementos da história que você tem no jogo, mas ela te soltava no mapa, naquela área inicial principalmente, com muitos inimigos, muitas coisas pra fazer. E você não tinha o elemento chave da história. Então você simplesmente ia se perdendo, e aí você ia avançando, e de repente você tava enfrentando um inimigo muito poderoso, sabe? Sem ter pegado alguma coisa específica ou não. Então eu fiquei com a impressão de que ele era um jogo muito difícil. E, por exemplo, o Death's Door, ele é um jogo difícil. A Márcia jogou e eu acho que ela lembra que ele é um jogo difícil, assim. Não, ele é assim. É, né? Ele tem uns chefes que exigem uma paciência das pessoas que não gostam de Souls-like. Ele exige muito da sua habilidade, né? O Death's Door, tipo, eu, como sou uma pessoa pouco hábil, eu sofri bastante no Death's Door. E o Tunic, jogando o jogo completo, pelo menos até o ponto em que eu cheguei, né? Eu não senti a mesma dificuldade que eu senti na demo, por exemplo. Então, eu acho que a demo foi uma propaganda ruim pro jogo, sabe? Ah, entendi. Ficou uma impressão assim de tipo, esse jogo é muito difícil. Pra quem não curte a dificuldade, né, elevada, eu acho que ele talvez tenha afastado algumas pessoas, assim, por conta da demo. É, mas é só esse momento do jogo que fica muito difícil, mas depois estabiliza. Mas assim, nenhum chefe eu passei de primeira. Eu também não sou uma pessoa muito hábil, assim. Eu detesto Souls-like, gente. Desculpa aí, ouvintes. Eu detesto. Eu não quero me estressar jogando. Nunca entendeu? se desculpe. Aqui é um espaço seguro pra falar de Souls-like. A Márcia tá de prova. Eu detesto Souls-like. Nossa, lá no Neo Fusion eles estão há 15 dias falando de Elden Ring. Eu não aguento mais. Eu mutei o grupo, que eu não aguento mais. Eles falando de Elden Ring. Então Denúncia! Eu não aguento mais Elden Ring. Eu também não aguento mais. Eu também quase não falo. Nossa, gente, eu não gosto, assim. Eu entendo que tem fã, deve ser muito legal. Meu irmão também adora, um monte de gente adora. Eu não gosto de me estressar, gente. Eu gosto de jogo de fazendinha quando eu tô estressada. Eu não quero ficar mais estressada com o jogo, sabe? Mas, assim, nenhum boss eu passei de primeira, mas nenhum boss é frustrante, tipo Souls-like, entendeu? Então, eu acho que ele tem um nível certo, assim, de dificuldade. Eu não joguei a demo. Ele começa bem, tem esse pico
pico de dificuldade e depois estabiliza de novo, assim. E os boss, eles não são extremamente fáceis, mas também não vai levar uma vida inteira pra matar, entendeu? Umas 2, 3 tentativas ali, você já pega a manha e já consegue fazer. Muito legal. Eu indico bastante esse jogo pra quem curte os Zeldas antigos, com visão isométrica, assim. Pra quem jogou o Death's Door, eu acho que é uma boa pedida também. Mas eu acho que se você tem acesso ao Game Pass, e ele tá no Game Pass, inclusive foi uma surpresa ele ter saído no Game Pass, porque não havia sido anunciado, né? O desenvolvedor, ele falou que não ia sair. Aí. Ele mesmo tinha falado que não ia sair. Aí a Microsoft, no dia do lançamento, fez uma postagem, né? Anunciando que ele ia estar no Game Pass. Enfim, ele entrou, eu quase comprei o jogo. Tipo, ainda bem que eu não comprei, porque ele tá no Game Pass. E aí eu acabei jogando lá. E eu acho que pra quem tem acesso e tal, vale testar. Essa mecânica, não é bem uma mecânica, mas esse elemento dele, do manual, você vai montando esse manual, né? Encontrando essas páginas e entendendo mais. Eu acho isso muito maneiro. E eu não me lembro de ter visto isso em outro jogo. Eu também não. A forma como eles fizeram isso é muito legal, cara. É muito única dele. E não é um jogo longo, assim. Eu levei umas 12 horas, mais ou menos, pra terminar. Aí eu fiquei curiosa, né? Igual eu falei, teve uma parte que eu me perdi, que eu demorei muito pra passar, ficou muito difícil, que era pra eu ter passado no lugar antes, eu não passei. Aí eu já vi, tipo, gente fazendo gameplay no YouTube que terminou, tipo, em 5 horas, entendeu? Nossa. E aí ele não tem um único final, tá, gente? Fica aí a dica. Tem mais de um final. Eu acho que é um jogo perfeito de Game Pass, sabia? Eu acho que é um jogo que vale muito a pena de Game Pass, porque ele é rapidinho, você não precisa fazer todos os finais, você pode fazer um e ver no YouTube. E eu acho que é um jogo perfeito de Game Pass, é curto, é divertido, ele conta história de uma maneira diferente. E ele é muito fofo, né? Que eu acho aí que é um top 5 características importantes. Ele é muito fofo. Bom demais, muito legal. Mas é legal que exista essa diferença entre os jogadores, porque eu sou o tipo de pessoa que gosta de se descascar tentando matar inimigos assim que são muito complicados em jogos. Então, se dependesse de mim, os jogos seriam todos terríveis. Graças a Deus, não é todo mundo que é assim. Nossa, não. Gente, eu tô muito estressada, sabe o que eu faço? Eu vou no Stardew Valley e eu pesco. Muito bom. É isso. Bem que falavam, né, que pescar tá estressado. Vá pescar. Vai pescar. Porém, agora é no Stardew Valley. Sim. Pois é. Eu acho que quando o jogo tem pescaria, ele já ganha pontos comigo, assim. Ou seja, Daniel, Final Fantasy XV é um ótimo jogo, porque ele tem pescaria. Cara, pescar um peixe lendário lá era complicado. Não era difícil? Então, olha aí. Mas aí vocês querem relaxar ou pescar, caralho? Aí vocês têm que se decidir. Mas nem sempre você precisa pescar o lendário, Dan. Às vezes você pode pescar só o peixe mais simples que você vai gostar da mesma maneira, entendeu? Entendi. Falando em relaxar, música é uma coisa que relaxa, né, Cardoso? Não nesse caso, mas sim. Eu estraguei a sua entrada triunfal pro O jogo. gancho. Pois é, tudo bem. Pior que é verdade, né? Eu tô triste aqui agora. Mas então, vamos lá. A Musical Story, Márcia. Você andou jogando esse jogo? Eu joguei também. É engraçado aqui, a gente falou, vamos fazer um programa, assim. Joga aí, Márcia. Aí quando viu, todo mundo parou de jogar o que tava jogando, foi jogar o meu jogo. Mas foi bom, porque, tipo, eu tava completamente dentro do Elden Ring, né? E aí o Elden Ring, ele é aquele jogo que, puta, é legal, mas tem hora que você já tá arrancando os cabelos da cabeça. E como a gente já deixou claro aqui, tanto eu quanto o Cardoso não podemos mais arrancar fios de cabelo da cabeça. Não, se eu arranco um, é o fim da minha vida. Eu já tenho que comprar uma peruca, entendeu? Então não já tem é o próprio como. Cebolinha, né? Exatamente. Acabou que eu fiquei jogando uma Musical Story que me prendeu muito, assim, gostei bastante. Mas e você, Márcia? Do que se trata a Musical Story? Então, o Musical Story é um jogo bem curtinho, o que é um ponto altíssimo pra ele, acho que com umas 3 horas você zera. E é de fato uma história musical, é uma história contada através da música, com música. O nome não mente, né? O nome é honesto. Nominalmente. Ele é realmente um jogo que conta uma história com música e uma história musical. É isso. Ele é um jogo muito diferente, por isso que é difícil de explicar. Ele é muito diferente, isso, parabéns pra ele. Tinha muito tempo que eu não jogava algo que eu achei tão inovador. Não sei se é essa palavra inovador, mas enfim, diferente do que a gente tá acostumado a ver, tanto visualmente quanto de gameplay e de proposta, etc. Mas basicamente ele conta a história de uma pessoa, não tem texto, nem muita animação tem, é basicamente pequenos trechos de desenho e um desenho muito simplificado, é quase só uma silhueta, assim, é um tipo de desenho que eu tenho muita inveja de quem consegue fazer, porque é aquele tipo de desenho que a pessoa vem com, sei lá, um giz de cera, um carvão, e desenha só o mínimo necessário e fica uma coisa extremamente realista, assim, sabe? E aí ele tem cores bonitas e tal, e ele se passa meio que ali, eu não sei qual ano, que era aquilo, anos 80, talvez? Não, acho que é anos 70. 70, né? Eu confundo as datas, mas é essa época musical aí, que tinha uma vibe meio Jimi Hendrix e essa galera. Inclusive, o protagonista, ele tem, né, esse quê, essa coisa da guitarra, o Black Power e tal.
total. Ele é inspirado no Jimi Hendrix, né? Ele é total visual Jimi Hendrix. Inclusive, esse jogo ele tem um negócio legal que você vai completando os capítulos e você vai ganhando um troféu, né? O primeiro troféu é Voodoo Child, o nome, que é uma música, talvez a mais famosa do Jimi Hendrix. Então, a referência, ela tá direta ali mesmo, não tem como negar. E aí ele conta a história dessa pessoa e da banda dele, que começa com eles, né, tipo assim, todo mundo triste, miserável nos seus empregos, e aí eles se juntam, eles começam uma banda, eles saem em turnê, e aí vem a questão do uso de drogas, e parece que, enfim, dá problema, né? E conta essa história da banda que começa e, né, tem a questão das drogas. Não tem muito o que falar sobre a história, porque ele realmente não tem texto, não tem diálogo, não tem muita coisa, então é uma história que fica muito aberta, assim, pra você interpretar as coisas. Não tem como você fugir muito do que ele tá te contando, porque realmente isso é uma história de uma banda que aí uma pessoa tem problema com drogas. Não foge disso, mas o jeito que você pode interpretar as situações fica mais aberto por isso, por não ter diálogo, etc. E aí vem a coisa que é o mais legal do jogo, que é a gameplay, que realmente você joga através de música. Então ele seria uma vibe meio um Guitar Hero, mas é bem diferente de um Guitar Hero. Inclusive, vou dar muitos pontos pra esse jogo, porque de todos os jogos musicais que eu joguei na minha vida, esse foi o único jogo que me deu a sensação de quando eu tentei aprender a tocar violão. Nenhum outro jogo de música me deu a sensação parecida do que é tocar um instrumento. A gameplay dele, tem essa coisa de, né, você vai apertar um botão no momento certo, só que diferente de todos os outros jogos, né, tipo Guitar Hero, você não tem que apertar na hora certa, tipo, na hora que o botão aparece na bolinha certa, não vem andando, e aí quando chegar na marcação você aperta, não é necessariamente assim. Você seguia pelo ritmo da música, então realmente você precisa ouvir a música, pegar o ritmo da música e apertar os botões na hora certa do ritmo. E ele não te marca isso. Não fica uma coisinha assim, vem isso se você quiser ajuda do jogo, ou se você errar muito, ele aparece essa opção. Mas no padrão, é pra você realmente ouvir a música e apertar o botão na hora certa da batida da música, etc. E isso eu achei, assim, muito, muito legal. É muito legal de você realmente sentir que você tá tocando ali, porque você precisa ter a marcação do tempo na sua cabeça, e, enfim. Sabe uma coisa que eu achei muito maneira, Márcia, desse lance? É que ele tem uma coisa de memória, né? Ele meio que toca o trecho da música que faz a relação com a história toda, né, e tal, naquele capítulo que você tá, e aí ele toca a música, você vê, aí você pega o ritmo, e aí depois você vai e executa, né? Tipo, ela fica repetindo, tipo, em looping, e você vai e executa quando você decora e pega o negócio da batida. Mas o que eu achei mais maneiro é que não é só um instrumento, né? São vários instrumentos. Então tem fase que você vai fazer a bateria, tem fase que você vai fazer o sintetizador, né? Tem fase que é a guitarra. Você faz meio que tudo, assim, né? Dependendo da música, você vai mais na batida, no ritmo, não necessariamente no instrumento. Parece que a ideia do jogo não é te dar muita sensação de, tipo, sei lá, o Guitar Hero, que, estou tendo a sensação de fazer um dedilhado na guitarra. Não é isso. No Musical Story, eu vou falar de um ponto muito particular, porque quando eu fiz aula de violão, eu sou muito ruim pra música e ritmo. Eu não consigo. Dançar 2 pra lá, 2 pra cá é o inferno na minha vida, eu não consigo. E aí, quando eu fiz aula de violão, eu conseguia fazer as notas e tal, mas o dedilhar o violão pra cima e pra baixo, que é uma coisa que você, tipo, sente a música e faz pra cima, pra cima, pra baixo, pra cima. Eu não conseguia, então eu tinha que contar, eu tinha que decorar no negócio. Eu decorava a nota e eu decorava pra cima, pra cima, pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo. Eu não conseguia, tipo, pegar o ritmo, naturalmente. E o Musical Story, ele fez exatamente isso comigo. Eu não tinha como eu jogar sem pegar o ritmo. Aquele negócio de ficar batendo o pezinho no chão, assim, tipo, contando o tempo. Eu tinha que jogar assim, senão eu não conseguia acertar as notas no tempo certo. E aí o jogo é muito mais pra esse lado, pra você ter a sensação de tocar uma música e não necessariamente a sensação de emular um instrumento. E aí disso, assim, é muito legal, mas chega uma hora que irrita um pouco, porque vai ficando, assim, eu não sei, talvez quem seja pessoas mais musicais não tenham dificuldade e só achem gostoso fazer isso. Mas eu sou uma pessoa que tem dificuldade, então chegava um ponto pra mim
que quando eu começava a errar muito, e eu sou ansiosa, então quando era música mais lenta, que eu tinha que esperar mais tempo pra apertar o botão na hora certa, eu não conseguia porque eu apertava antes. Então, assim, isso começa a estressar um pouco, porque aí vem a música repetitiva e aí você quer sair daquilo e não sai. E tem essa também, você só passa de fase, né, quando você acerta todas as notas. Se você errar uma, você tem que esperar o loop e começar tudo de novo pra você acertar todas as notas. E aí, cada vez que você toca uma música, o jogo te dá mais um fragmento de história. Ele é muito simples, é um jogo extremamente simples. Você vê um trechinho de história, uma animaçãozinha de, sei lá, 10 segundos, aparece a parte pra você tocar a música, e aí fica tudo meio preto, assim, você não tem nada desenhado na tela. E aí, quando você acerta todas as notas, ele te abre um desenho novo, uma animaçãozinha nova, que dá continuação na história que tá sendo contada. E assim, tem momentos muito bonitinhos. Tem uma parte que o protagonista, ele se apaixona à primeira vista, vendo uma menina tocando, também ela tá se apresentando. E eu achei isso, assim, muito bonitinho. É um jogo muito... eu não sei qual a palavra, não sei se seria, tipo, talvez delicado em alguns aspectos, mas ele é muito artístico, assim. Ele me tocou na minha veia artística. Eu não concordo muito com o que você falou de que ele não fala dos instrumentos em si, porque eu acho que ele fala muito sobre composição. Tipo, o que acontece é que, conforme a história vai passando... Não, amigo, mas eu falei no sentido de você emular instrumento. Tipo assim, tipo Guitar Hero você vai jogar? Sim, sim. Tinha aquela coisa de parecer, tipo assim, estou fazendo um solo de guitarra. Você vai jogar a bateria, você tá a sensação Entendi. que você tá, tipo, sabe, nesse sentido mais prático, talvez. É uma coisa que eu queria perguntar. Eu achei bem interessante o conceito do jogo, eu não conhecia ele até agora. Eu gosto de música, eu toco violão, guitarra também. A impressão que esse jogo me passou é que ele é muito mais uma apreciação da música do que necessariamente o que Guitar Hero faz, que é tu ter literalmente uma ludicidade ali, com uma versão da música pra tu fazer a pontuação, né? É difícil de explicar porque realmente ele é uma coisa muito diferente. Então, eu não conheço outro jogo que me deu essa sensação enquanto eu jogava. Porque, assim, a sensação que eu tenho quando eu jogo um Guitar Hero é aquela coisa de fazer o air guitar. Eu quero ter um jogo que eu posso, tipo, dedilhar botões e sentir que eu tô tocando uma guitarra. É meio que uma sensação assim. Sim. Independente se aquilo faz sentido num instrumento de verdade ou não. Não sei, me dá uma sensação essa. Independente se, sei lá, faz algum sentido com a música. Tipo, você pega a batida principal e vai. Enfim, no Musical Story, eu sinto que se eu não tiver uma parte essencial da música, de tipo, de tocar um instrumento, que é o ritmo, se eu não tiver isso, não adianta, porque eu não vou passar de fase. No Guitar Hero, às vezes, é muito mais sobre a sua destreza em apertar o botão, Sim, do que necessariamente você ter alguma ligação com música, sabe? No Musical Story, eu senti o contrário. Eu acho que o que eu sinto muito do Music Story é que a história, ela vai acontecendo aos poucos. Tipo assim, eles estão numa viagem pra fazer um show em um evento, né? Que é Pinewood. E aí, eles se reúnem num carro e eles vão pegar a estrada pra chegar nesse lugar. E as coisas que vão acontecendo no caminho, né? E aí tem essas coisas que a Márcia falou, da questão do romance, tem a droga, tem não sei o quê. Cada vez que acontece alguma coisa, eles compõem uma música juntos ali, sabe? E aí, as fases, os capítulos, tem um capítulo que, tipo, fica a imagenzinha do cara que toca o teclado, e aí a música, ela dá um foco um pouco maior no teclado naquele momento que tá aquele personagem aparecendo. Tem um momento que tá o baterista sentado numa fogueira, batendo ali a baqueta, né? E aí a música foca um pouquinho mais na batida. Não, isso sim. Eu tenho a impressão de que ele fala sobre composição. E aí é como se, tipo, toda aquela jornada que eles viveram ali foram rendendo as músicas que a gente tá ouvindo ao longo do jogo, sabe? Tipo, tem uma parada num posto de gasolina pra não sei o que lá. Uhum. E aí eles fazem uma música, sabe? Em relação àquela acho situação. que faz todo sentido. Não, é porque eu tava falando mais do ponto de vista de gameplay. Sim, sim. O ponto que você tá trazendo é sobre o conceito, que é muito interessante esse ponto. Eu acho que ele não tá falando sobre você tocar. Isso. É sobre você sentir a situação ali, Uhum. né? E aí o ritmo, ele é muito isso, é muito sentir também, né? O que agora, tipo assim, essas duas coisas casam muito mais ainda. Né? Pois é. O Cardoso jogou também, né? Você terminou também o A Musical Story? Eu não cheguei a terminar, mas eu parei numa parte que eu tava passando mais raiva do que jogando Elden Ring. Porque, cara, tem uma parte do jogo em É a específico... parte dos corvos. Exatamente. Sabia que Porque era. ali também eu quis dropar. Eu falei, não aguento mais. O jogo ele tem uma cadência que assim, você faz uma música e você passa, aí tem um filminho, aí passa uma música e tem um filminho. E chega uma parte específica que eu acho que é intencional até assim, mas tipo, chega uma parte em que o ritmo das vezes que você precisa tocar, ele começa a ficar muito alto. Então você começa a ter que tocar várias vezes
vezes e a história não passa. Aí você consegue terminar de tocar uma parte, aí passa um filminho de 1 segundo e aí já volta pra parte que você tem que tocar de novo. E aí vai emendando. Parece que eles emendaram, tipo, 3 capítulos dentro de um. Exatamente, exato. E aí você vai cansando, sacou? E vai ficando muito difícil. Vai ficando muito difícil, assim, de tocar. O que é engraçado, porque esse jogo você só tem 2 botões pra apertar. Não é, tipo, 12 botões, 5 botões. Você tem 2 botões pra apertar, mas mesmo assim vai ficando, tipo, bem mais difícil nessa parte. Aí eu parei por aí porque eu tava passando muita raiva. Mas tava gostando muito do jogo. Inclusive, a Márcia vai me entender, jogar esse jogo na OLED é um negócio, hein? Amigo. Como ele o fundo dele normalmente é preto, e aí todo o resto que fica bem no centro da tela é muito colorido, então você tem esse contraste muito grande o tempo inteiro, né, na hora que você tá jogando. Não só então... a coisa do preto, é porque ele é muito cores chapadas. Cores chapadas na OLED é perfeito. E aí, assim, quando ele não é preto, ele é, sei lá, azul escuro, mas aí é tudo azul. Por causa do traço, que ele tem esse traço que é só o mínimo que você precisa pra dar forma pra alguma coisa. E aí é tudo chapado, então assim, ele fica muito bonito. Essa parte estressante do corvo, na OLED ela é perfeita, apesar do estresse. Sim. Porque aí realmente o corvo destaca. No geral, as fases, né, não tem nada, só tem a parte que você tem que apertar os botões, que é um círculo, e aí tem pequenas bolinhas assim, que é quando você tem que apertar a nota, né? E no meio não tem nada, fica só isso na tela, não tem nada, só aparece quando você completa. E quando você tá nessa parte do corvo, fica esse corvo desenhado no meio da tela, meio que olhando pra sua cara. Fica bem bonito, assim, aí depois começa a aparecer umas outras coisas em volta, então assim, é um momento interessante, bonito, mas é um pouco estressante mesmo. Esse corvo é muito desgraçado, cara. Minha vontade era de tacar um copo na televisão de raiva daquele corvo que ficava rindo da minha cara enquanto eu errava todas as notas. Que ódio, mano. A minha crítica ao jogo, e ela pra mim, ela fica muito evidente nesse trecho, que é o trecho do corvo. Quem for jogar aí o game vai pegar essa parte. Que tipo assim, eu acho que ele tem 2 direções ali, 2 caminhos que são muito claros nele, que é a parte narrativa e a música. Eu só acho que nem sempre a música cruza tão bem com a parte narrativa, sabe? E eu acho que nesse trecho em específico, ele quer passar um desconforto, porque tem uma situação acontecendo, mas eu não acho que cruzou tão bem. Eu acho que é porque durou demais. Pode ser. Porque é uma música chata. E assim, ok, tem que ter música chata porque tá querendo trazer um desconforto. Só que se você vai ficar, sei lá, 20 minutos numa fase que é sobre música, porque uma coisa é, não sei, é um jogo de plataforma, e aí você tá numa parte que é pra ser desconfortável, e aí tem uma música tensa, uma música não sei o quê. Ok, porque o seu objetivo principal é correr, pular, bater em inimigo, então o seu objetivo principal não é prestar atenção na música. A música é um pano de fundo só pra dar o clima. No Musical Story, a música é o principal. Então você vai ficar 20 minutos com uma música repetitiva que é extremamente desconfortável de ouvir. E você tem que prestar muita atenção nela pra você tocar a música. E aí é muito tempo nessa mesma coisa. E aí começa a ficar um desconforto, porque tudo ali é desconforto. Não tem uma outra coisa que seja o seu objetivo principal, fora do desconforto. E a recompensa também não é tão grande, porque é meio que você tá fazendo desde o início. A recompensa do Musical Story é mais ver a história do que, assim, é conseguir, né, fazer as notas no tempo certinho e ver a história. A história é mais a recompensa. E chega nessa parte, não tem história praticamente. É só o corvo ali, e o corvo não vai embora. Então, assim, eu acho que talvez tivesse demorado menos, seria mais ok. Mas essa parte, realmente, pra mim, foi o ponto mais baixo do jogo, assim, em questão de não estou me sentindo entretida mais, eu só quero que isso acabe. No início, eu acho que ele começa muito bem. Eu fiquei com meu olhinho brilhando, falando, nossa, uau, quanto tempo de jogar um jogo assim? E aí, com o passar do jogo, ele vai caindo um pouquinho. Isso, tipo assim, continua sendo bom, mas eu acho que é isso que o Dan tá falando. Um dos pontos também que é uma crítica pra mim, por ele ser um jogo de música, eu acho que as músicas tinham que ser muito interessantes de jogar. Tem algumas músicas que não são. Aí complica. É, tipo, assim, eu não sei se pra todo mundo. Talvez seja uma coisa minha. Eu acho ok, de vez em quando, ter umas músicas mais lentas, ok. Só que eu senti que chegou uma parte que começou a ter muitas músicas mais lentas. E aí é uma coisa assim, você tem que ouvir um trecho de 20 segundos de música, onde você vai apertar 3 botões. 20 segundos pra você
dar 3 apertadas de botão. E aí isso eu achei meio chato. Ainda mais se eu errar sem querer algum desses botões, talvez. Que aí eu tenho que ouvir de novo. O loop demora, né, pra voltar, né? Isso é uma coisa muito chata, você ter que esperar tudo de novo pra ir de novo, sabe? E assim, eu até entendo porque tem seu loop pra não quebrar a música, que a música é mais importante do que coisa, mas é meio chato na prática. Ele tinha que ter se mantido igual no início. No início, ele tem as músicas muito legais, muito boas as músicas. E aí você realmente sente, tipo, essa coisa quando vem a parte que tem mais bateria, ou tem uma melodia mais diferente ou mais complexa, é muito legal de tocar. Só que aí quando chega numa parte que a música é tipo... E acabou, é só isso que você toca. É meio chato de jogar. Então, assim, eu tenho a sensação que eles priorizaram a narrativa no jogo. Então, tipo assim, a Musical Story é mais um jogo de narrativa do que um jogo de outra coisa. É o ponto principal dele. Focamos na narrativa. Só que eu acho que pelo tipo de gameplay que eles escolheram, não dava pra eles terem focado simplesmente só na narrativa. Eles tinham que ter feito esse balanço melhor, né? Ser divertido de jogar o tempo todo. Eu entendo a sua crítica. Eu gosto muito das músicas, no geral, fora a parte do corvo. Então, até as mais lentas, amigo, eu até... não é que eu acho ruim, mas pra tocar ali na hora, eu fico assim, tá, deixa eu apertar o botão. Eu sou ansiosa. Eu fiquei com a sensação, foi o que eu falei lá atrás, assim, que eu reforço, que eu acho que ele é muito sobre composição, assim. E eu acho que esses trechos musicais que não são tão bem definidos, sabe? Que é tipo um tu, e só, é porque é meio isso, assim, tipo, é o cara tocando um pedaço que ainda não tá muito pronto. Depois entra um outro instrumento por cima e a música dá uma melhorada, então, sabe? mas olha só, o loop podia ser menor. Podia ser menor, tipo assim, eu concordo. Quando essa parte, por exemplo, então é sobre processo criativo, estamos aqui numa parte então que a galera tá só, sei lá, dedilhando de bobeira, tentando encontrar uma coisa. É um pronto, é um loop de 2 segundos. Pode até ter 2, 3 loops iguais, tipo assim, mas menos tempo. Só que é sempre meio que o mesmo tempo de loop. E aí é um pouquinho cansativo. Justo. Eu acho que os problemas desse jogo são, assim, pequenos ajustes que talvez resolveriam. Não é nada muito grande, assim. Gente, pior que eu fiquei curiosa pra jogar esse jogo justamente pela parte do corvo, que eu quero ver se é tão difícil. Não é difícil, é cansativo. Todo mundo tá falando desse bendito corvo. É cansativo. É aquele negócio que você termina, aí você fala assim, vai acabar. Aí começa de novo, aí o corvo volta. Aí você, pô, beleza, agora acabou. Aí o corvo volta. Aí você fica, ai, gente, tá bom, já entendi. Chega dessa porra. O corvo já deu. É bem essa vibe mesmo. Mas assim, pelo menos comigo, eu acho o final do jogo sensacional. Sem spoilers aqui, mas eu acho muito bom. Eu acho que quando você passa a parte do corvo, o jogo, ele sobe. Ele desce muito na parte do corvo e depois ele sobe. Ele não para de subir até o final, assim. Pelo menos foi o que eu senti. Até faz sentido com a narrativa. É verdade. Então assim, eu estou batendo martelo aqui na minha teoria de que a galera que fez priorizou extremamente a narrativa. Faz sentido. Eu queria só deixar uma crítica aqui muito forte pro jogo. Que ele tem 2 finais. Ah, não. Ele tem 2 finais. E tipo assim, pelo que eu entendi, o segundo final é tipo assim, se uma parada aqui da história não acontecesse, esse aqui seria o final, sabe? Só que pra você abrir esse final, você precisa fazer 100% em todas as fases. Ah, vai tomar no cu, não tem a menor condição. Aí eu pensei, pô, beleza, eu vou tentar. Porque, tipo assim, depois que você já passou das fases, você volta nelas, você passa muito mais rápido, sabe? Pelo menos comigo foi assim. Eu tava empenhado em, tipo, vou abrir aqui o outro final, né? Só que aí eu lembrei da fase do corvo. Eu pensei, mano, eu não vou fazer 100% nessa fase. Eu não vou conseguir. Eu vou perder aqui umas 4 horas, sabe? Pra fazer 100%. Aí eu desisti e fui ver no YouTube. Foda-se. E o outro final é maneiro, sabe? Eu fiquei um pouco frustrado, porque não ia conseguir habilitar, mas eu decidi ver e é legal, assim. Então, assim, pra quem é muito empenhado e gostou muito do jogo, eu acho que vai acabar indo atrás de fazer, sabe? É meio que vou tentar platinar o jogo, sabe? Acho que você até platina o jogo quando você faz o segundo final, pra falar a verdade. Sem condição, sem condição. Não dá. Pra mim, não dá. Eu gostei muito, eu não dei veredito, né? Eu gostei muito do jogo. Realmente, eu achei ele muito interessante. Muito interessante mesmo. Tinha muito tempo que eu não jogava algo que eu falava assim, que eu dava um tapão na mesa e falava, isso aí, indie games. E esse jogo foi isso. Teve essa parte que foi uma coisa um pouco chata, mas assim, não é nada demais, então, sabe? É um momento e é um jogo de 3 horas. Então, assim, sei lá, deve durar 20 minutos, meia hora no máximo. É ok, sabe? O resto tudo é muito bom, é muito gostoso. Acho que pesou um pouco pra mim, talvez, porque eu joguei, né, rushando pra
acabar rápido pra gente gravar. E eu acho que esse é um jogo pra você jogar degustando mesmo. Você senta, curte uma música, fica aquela coisa, estou tocando uma canção aqui. E aí para na hora que você quiser, aí no dia que você quiser pegar de volta, você pega. Eu acho que ele tem que ser um jogo pra você jogar realmente curtindo, sem pressão nenhuma. Inclusive ele tá no Switch, né? Eu acho que ele é muito um jogo de Switch, pra você jogar 10 minutinhos antes de dormir, fechar o negócio ali e pegar depois. Nossa, na fase do corvo eu ia tacar o Switch longe, com certeza. Não tem a menor condição. É, perigoso. Mas, beleza, esse foi a Musical Story. Ele não tá no Game Pass, né? Infelizmente, acho que ele não tá no Game Pass. Uma pena, podia estar. Não, mas olha só, quem joga no PC, ele é um valor bem ok no PC, tá? 30 e poucos reais, se eu não me engano, no PC, na Steam. Aí, legal. Na PSN, etc, ele é 70 e poucos reais. Aí... No Switch, acho que ele tá nessa faixa também. Mas beleza, esse foi a Musical Story. Eu vou falar um pouquinho sobre o Mario Kart agora. Acho que dá tempo da gente falar mais um pouco, né? Fala aí rapidinho. Então, eu passei esses últimos dias jogando bastante. Voltei, né, ao Mario Kart 8 Deluxe no Nintendo Switch, porque saiu essa primeira leva desse passe de expansão, vamos chamar assim, né, que é o Booster Course Pass. É basicamente uma super DLC pro Mario Kart 8 Deluxe, que vai adicionar 48 novas pistas ao jogo ao longo aí de 2 anos, basicamente, né? Um pouco menos de 2 anos. Nossa, eu achei que ia ser de uma vez só, eu já tava assim, Nintendo, o que aconteceu? Não, você acha assim? que a Nintendo vai dar esse Eu mole? acho que não, por isso que eu já tava aqui assim, do quê? Quem é essa? Não é a Nintendo, quem é ela? Mas ok. Pois é, então assim, a promessa é de revitalizar pistas clássicas de outros Mario Karts antigos, né? É um apelo muito legal, porque são vários títulos de Mario Kart, e eu acho que todas as pistas que esse Mario Kart revitalizou, ele fez muito bem, né? Pistas do Nintendo Wii, que tem no jogo, do Nintendo 64, eu acho que todas ficaram muito bem feitas, as músicas reorquestradas e tal, então eu tava com uma expectativa muito grande nessa DLC. E eu acho que assim, cara, esse jogo, ele não é à toa o jogo mais vendido do Nintendo Switch, sabe? Ele é um jogo muito bom, muito divertido, na minha opinião, ele é o melhor Mario Kart já lançado, e é provavelmente o que eu mais joguei também, mas ele é um jogo antigo já, né? Ele é um jogo de 2014, se eu não me engano, que saiu pro Nintendo Wii U, e aí ele foi portado pro Nintendo Switch, e quando ele veio pro Nintendo Switch, ele veio com algumas adições, mas ele não veio com novas pistas, por exemplo. Ele adicionou ali alguns corredores, se eu não me engano, os do Splatoon, adicionaram o Link com a roupa do Breath of the Wild também, como opção de piloto, né? Mas pistas novas eles não adicionaram. Então eu acho que o fã que tinha o jogo na época do Wii U e que comprou novamente no Switch, esperava muito por novas pistas, sabe? Então eu acho que quando a Nintendo anunciou isso na Direct de fevereiro, foi muito empolgante. A gente aqui gravou o episódio, tipo, bastante animado com a possibilidade de jogar novas pistas e tal. E aí eu joguei bastante elas nesses últimos dias. Elas entraram um pouco depois no online. E eu gostei da maioria das pistas. Eles lançaram 8 pistas, né? No caso, 2 GPs, assim, do jogo, com 4 pistas em cada, né? E eu gostei das pistas, no geral. Mas eu acho que elas vieram com um pouco brilho, sabe? Eu acho que eles podiam ter feito uma seleção mais afiada pra esse momento de lançamento, assim, do Mario Kart. Acho que o Cardoso não chegou a jogar as pistas. Jogou, Cardoso? Não deu tempo, amigo. Infelizmente, mas queria muito jogar. É. Achei bonitinho que eu vi, achei legal. Tá tudo muito bonito, eles mandaram muito bem na estética, as trilhas sonoras estão ótimas, mas eu acho que tem pistas mais legais de Mario Kart pra eles trazerem, e tudo bem, provavelmente vão vir nessas próximas aí 40 pistas que ainda tem pra sair, sabe? Eu acho que o que vale comentar aqui, que eu acho legal, assim, não tem muito o que entrar no Mario Kart, eu acho que é muito da experiência jogando, né, o game. Eu acho que é legal ter mais conteúdo sempre, mas uma coisa que eu achei interessante é que ele tá disponível pra quem assina o Nintendo Switch Online, se você paga aquele passe mais completo, né? Então, assim, ela é uma DLC que custa R$128, e aí você paga R$128 pelo passe inteiro, né? Como se fosse o passe de expansão mesmo, que ao longo do tempo vai ser alimentado por novos conteúdos. Então, R$128, que é um valor que eu acho caro, mas eu não acho absurdo. Mas se você paga o Switch Online, você tem acesso, entre muitas aspas, de graça, né? Então eu acho que foi legal eles revitalizarem o jogo. Eu acho que você dá um novo gás ao Mario Kart, que, como se ele precisasse, porque ele continua vendendo igual água. Mas você sabe que os dias de Mario Kart estão contados, né? Chocobo GP, né? Pô, não, esse aí eu nem comento porque é GOT, né? Mas... Ah, cara, nem me fala de Square Enix.
Dá até um arrepio, assim. Não, né? é só Dá um piada. arrepio. Mas você sabe que o Switch Sports tá vindo aí forte pra desbancar o Mario Kart, né? Vai chegar aí, ó, daqui a pouquinho. Pô, eu acho que eles tinham que fazer com o Switch Sports o que eles faziam com o Wii Sports, né? De vir no jogo, sabe? Comprou o Switch, vem com o Switch Sports, sabe qual é? Eu achei que eles fossem fazer isso com o antes o Switch não fizeram, então acho que vão fazer, infelizmente. Ah, Nintendo cada dia menos mãe nesse ponto. Nunca foi. Nunca foi. Quem te enganou? Antigamente, pelo menos, quando a Nintendo tava aqui no Brasil, né? Você conseguia comprar esses bundles, né? Que vinha com jogos e tal. Hoje em dia não tem mais isso aqui. Hoje em dia, a gente fica feliz quando tem aquela localização horrorosa do Mario Party, pô. É verdade. Imagina Bundle, pô. Coitada da... Eu não lembro mais o nome da menina que fez a voz lá do Super Mario. Não é Cecília? Cecília! Um beijo pra Cecília. Recebida! Pô, pelo amor de Deus. Desculpa, Cecília, a gente fica revoltado, não é culpa sua, mas a gente fica revoltado mesmo assim. Enfim, acho que sobre Mario Kart não tem muito o que entrar, assim, e se aprofundar. Eu só acho que se você tem Mario Kart em casa e você tá na dúvida de pegar o conteúdo, vale a pena, não sei o que, cara, o Mario Kart é um jogo que o Marcelo, que gravou aqui com a gente outro dia falando sobre Nintendo, na minha opinião, ele definiu a franquia muito bem, cara. Mario Kart é o pão com manteiga. Ele é aquele negócio que, cara, é difícil você conhecer uma pessoa que não gosta de pão com manteiga, sabe? Então, o Mario Kart, ele sempre diverte. Se você tem uns amigos em casa e bota o jogo ali, ele vai te divertir. E eu acho que essa versão do Mario Kart do Switch, ele faz uma coisa que os outros jogos da Nintendo não fazem bem, que é o online. Ele tem um online muito bom. Assim, você entra ali, sempre vai ter gente jogando, você não vai ficar esperando pra achar uma partida. Se você quiser jogar com seu amigo, é tranquilo de chamar um amigo pra jogar com você. Viu o Splatoon? Exatamente, Splatoon. É fácil de jogar com amigo. É fácil de jogar com amigo, é muito tranquilo e é muito legal você poder revitalizar um jogo que é muito bom, sabe? Que continua sendo muito atual, continua sendo um jogo muito bonito, por incrível que pareça, um jogo de Wii U, e ele continua sendo um dos jogos mais bonitos do Switch. Então eu acho que é sempre bem-vinda essa atualização. Eu queria que a Nintendo fizesse mais atualizações pro Mario Kart. Queria que adicionassem novos personagens. A gente falou isso aqui no programa que a gente fez sobre a Direct, né? Por que o Pikachu não tá no Mario Kart até hoje, gente? Não tem sentido o Pikachu não tá no Mario Kart até hoje. Então, eu queria mais, assim. Mas eu fico feliz que a Nintendo tenha olhado pro Mario Kart, não deixado ele esquecido como ela faz muitas vezes com seus jogos, sabe? Acho que trazer mais conteúdo fez muito bem a ele e vai fazer ao longo desses 2 anos aí, com mais pistas vindo. Espero que venham pistas queridas pelas pessoas. A maior parte das pistas são do Mario Kart Tour, né? Que é o Mario Kart de celular. Porque já tava meio pronto, né? Já tava meio ali já no esquema, Foi né? fácil, as músicas já estão bonitinhas, né? Tipo, então é mais fácil de remasterizar do que, porra, sei lá, do Game Boy, sabe? Eles apelaram ali, pegaram 3 pistas do Tour, que são pistas mais ou menos, assim. São bonitas, mas não são tão maneiras. Tirando a Ninja Highway, que é tipo um templo chinês, assim, japonês, não sei. Então, Daniel, ó, estão dizendo as más línguas aí que o momento que acabar essa DLC vai ser o momento do Switch 2, né? Você acha? Você concorda com isso? Cara, é bem possível, hein? Que o Mario Kart encerre um ciclo aí, né? Porque ele começou, né? Um ciclo, então, né? É bem capaz, né? Ele é um jogo muito emblemático do Switch, né? Tipo assim, você compra um Switch, você compra um Mario Kart. Eu acho que seria legal isso, assim. Então, quem sabe aí, final de 2023, né? Quando sair a última leva de pistas, talvez aconteça isso aí. Mas acho que é isso, gente. Sobre Mario Kart não vou me estender muito mais. Eu acho que se você tem o jogo em casa e você curte muito, eu acho que vale considerar a assinatura lá do Switch Online anual, né? Ou você analisa aí se o preço cabe aí no seu orçamento, esses R$128, que eu repito, eu não acho tão absurdo pra quantidade que eles estão entregando, assim, sabe? Mas é aquilo, né? Você vai pagar a princípio por 8 pistas. Então, coloca na balança aí o que você acha que vale mais pra você se você curte Mario Kart. Então é isso, gente. Fechou Mario Kart. Gosto muito, inclusive, me chamem pra jogar. Cara, eu tenho que fazer minha iniciação com as plataformas da Nintendo, porque eu até tenho acesso ao Switch Pro. Eu posso configurar ele e jogar aqui, mas Switch Pro. eu ainda não fiz isso. É o mesmo Switch Pro do Ricardo Regis aqui, que ele sempre fala que tem acesso. É muito poderoso, cara. Pô, tem até Ray Tracing no Switch Pro, é bom demais. Loucura esse Switch Pro. Mas é isso, gente. Acho que a gente vai agora caminhando pra nossa reta final aqui. Cardoso, dá tempo do Up Indica ou a gente... Tá, rapidinho. Já estamos aqui, né? É. Então tá bom. Gente, a gente vai fazer então o nosso Up Indica, que a gente indica aqui jogos, se você não estiver jogando nada, um livro, uma série, um sabor de pipoca, o que você estiver consumindo aí que você queira indicar pros ouvintes, eu vou passar a bola pro Blader começar. Cara, o espaço é seu pra você fazer uma indicação legal aí pros nossos queridos ouvintes. Opa, surpresa. Eu tava esperando, né? Toma, pô. Aqui é assim, pô. Pensando rápido, assim, um jogo que eu gosto muito, e também pra pensar um pouco no pessoal da Ucrânia lá, que tá sofrendo bastante
bastante, uma situação muito complicada, não dá pra saber o que vai acontecer, é um negócio muito incerto. Para as pessoas conhecerem Stalker, é uma série que existe desde 2007, que tem 3 jogos, apesar de o 2 iria lançar no final desse ano, mas infelizmente a GSC Game World, que é lá da Ucrânia, ela interrompeu todas as atividades porque eles têm que literalmente sobreviver lá, né? Uma situação muito complicada. Então, é uma franquia que tá no PC, por enquanto, só no PC, então tem que usar alguns mods também, porque é um jogo velho, algumas questões de compatibilidade e pro jogo não bugar tanto, porque é um clássico que é um tanto mal otimizado, mas ainda assim é um clássico que tem uma comunidade que se empenhou muito pra adicionar coisas pro jogo e tornar ele uma coisa mais redonda, mais legal pra quem quer entrar nesse mundo, né? Os desenvolvedores dele depois trabalharam em Metro também, que é mais popular, né? Mas enfim, conheçam Stalker, que vale bastante a pena e pra pensar um pouco no pessoal lá da Ucrânia, né? Eu acho que é uma coisa legal. Legal, eu nunca joguei, cara. Eu já ouvi falar, mas não conheço muito. E você, Cardoso, qual a sua indicação, cara? Cara, eu quero indicar uma coisa que ainda nem saiu, mas já saiu uma parte, que é o álbum novo do Red Hot Chili Peppers chamado Unlimited Love, que vai sair daqui a pouquinho, dia 1º de abril. Eu tô com medo deles não lançarem esse álbum, porque, porra, 1º de abril é foda, né? Enfim, eles já lançaram 2 músicas, na data dessa gravação eles lançaram mais uma, e tá parecendo incrível. O John Frusciante voltou pra banda, a melhor coisa que pode acontecer com Red Hot Chili Peppers, porque o cara é foda. Então, se vocês gostam de Red Hot, vão lá ouvir o Unlimited Love do Red Hot Chili Peppers. No dia 1º de abril, que é o dia que talvez vai sair, não sei, porque pode ser piada, né? Então... Doideira. Márcia, me desculpa passar isso pra você, mas... Gente, então, eu não vou recomendar o BTS pela milésima vez. Não, mas agora é sério. Eu estou num momento da minha vida muito estressante e problemas e muito trabalho, muita coisa. Eu tenho simplesmente só me alienado com o BTS. Então, eu não faço nada da vida além de assistir compilados do BTS. Então, eu não tenho nada pra recomendar, me desculpem. Mas eu posso recomendar aqui BTS in the Soup, muito bom, pode ser. Todo up, Márcia, indicando alguma coisa de BTS, né? Pra vocês verem como que tem, 6 meses que eu estou muito firme na minha alienação. Tudo Gente, bem. a ideia da Márcia é transformar todos nós em ARMY. Isso. Eu tô só vendo. Na verdade, eu vou indicar uma coisa assim, lembrei. É uma indicação que eu acho que tá vindo um pouco atrasado, acho que muita gente já viu. Mas vou indicar. O filme Red, Crescer é uma Fera. Ah, eu não assisti ainda. Esse Que filme, tá? Eu vi mais pessoas reclamando de pessoas reclamando que pessoas reclamando em si, mas é um filme muito bom mesmo, e ele toca num ponto que eu acho que não tem muitos filmes com a mesma história, assim, desse ponto de vista, né, sobre crescer e etc. E eu falei isso no Twitter, mas eu vou falar aqui de novo. Eu nunca chorei tanto num filme, e eu choro em todos os filmes que eu assisto, mas esse filme, do meio até o final, eu segurei o choro, porque eu não queria só, lágrimas escorrerem, eu queria chorar de fazer... e sacolejar o ombro, sabe? E ficar... Eu queria chorar assim. E aí eu fiquei segurando. E aí quando o filme acabou, na hora que subiu os créditos, eu simplesmente não consegui. Eu caí no choro deste jeito. Eu dei um susto na minha mãe, que ela ficou 2 dias andando atrás de mim pela casa com medo disso acontecer de novo. Mas assim, é um filme belíssimo. A arte dele é muito boa, a animação é muito bem feita, tudo muito, muito legal. E a história é muito legal. E ainda casou muito do momento que eu estou vivendo na minha vida, onde eu sou ARMY. É lógico que a Márcia ia dar a volta, né? Assim... É vocês com Breath of the Wild e eu com BTS. Maravilhoso. Vocês não, amiga. Cuidado, porque eu estou sendo cancelado Desculpa, atualmente amigo. por causa disso. Eu não tenho nada a ver com Zelda. É o Dan e o Coelho. Eu ainda vou ser contaminado por isso. Precisa. Mas é nessa vibe. Tem um panda vermelho gigante. Você não precisa de mais nada. Só isso já é Acabou. ótimo. É isso. Liut, qual a sua indicação pro pessoal? Posso indicar 2 coisas? Pode. Primeiro que eu quero indicar um jogo que eu não vejo quase ninguém falando sobre ele, que tá no Game Pass, que é o Nobody Saves the World. Ah, eu joguei. Gente, é muito legal, a tradução dele é maravilhosa, é um jogo muito divertido, eu gostei muito e fica a recomendação. E o segundo é o livro Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. A Netflix falou hoje que vai lançar filme, esse livro ele é muito bom, ele merecia um filme mesmo. É um livro bem rapidinho de ler, assim, bem gostoso, eu recomendo também. Muito bom. Gente, eu vou indicar uma série que o canal brasileiro da Bethesda tá postando
postando, chamada Rumo às Estrelas. Nossa, meu Deus. Caralho. Ela é uma série sobre o Starfield, que é um jogo que tá prometido pra sair esse ano, se eu não me engano, setembro? Não lembro agora exatamente qual é o mês, mas na reta final desse ano, né, tá prometido pra sair. E eles estão contando toda a construção desse jogo, todo o conceito através dessa série. Por enquanto saíram 2 episódios, né, que foi o A Busca Sem Fim e o Feito para Viajantes. E é muito legal, cara, tipo, é assim, se você tá na dúvida se você quer jogar esse jogo, eu acho que essa série vai te deixar, tipo, muito hypado, assim. E a Bethesda, ela é muito boa nesse tipo de jogo, né, em criar esse tipo de universo, desses jogos densos como o Fallout, como o Elder Scrolls, né. E eu acho que o Starfield, ele tá seguindo uma linha parecida, assim. Então, é legal ouvir os caras falando ali e ver a ambição por trás do projeto, sabe? E acho que esse é um jogo que, se sair esse ano, ele provavelmente vai estar brigando aí em premiações e tal. Claro que ele pode flopar, né? Temos aí alguns exemplos recentes. Não vai flopar, vai ser muito foda. Vai ser incrível, cara. Eu vou comprar a edição de colecionador desse jogo antes de saber se o jogo vai ser bom. Você vai ver só. Isso aí, então eu recomendo pra vocês assistirem, pra quem ainda não assistiu, ou pra quem não tá sabendo muito sobre o que é o Starfield. Eu acho legal essa série, tá legendadinha lá, bonitinha. Trabalho massa da Bethesda. E é isso, gente. A gente vai encerrando esse up diferentão que a gente fez aqui. Esse formato indicando não, né? Comentando aqui, debatendo sobre diferentes jogos. Eu acho que seria muito legal o pessoal deixar um feedback sobre esse episódio. Fala com a gente no Twitter, pode ser com os nossos arrobas que estão aqui na descrição, o meu, da Márcia. O Coelho não tá aqui, mas também pode marcar o Coelho lá. E também nas nossas redes do Up, pra gente saber se vocês curtiram esse estilo de episódio um pouco diferente do que a gente tá acostumado a fazer, né, Cardoso? É sobre isso. Vamos nessa? Vamos nessa, vamos fechar aqui. Muito obrigado ao Blader Coyote, nosso querido Blader, por ter colado aqui. Cara, deixa mais uma vez suas redes aí pro pessoal poder seguir o seu trabalho, conhecer você, o pessoal que não te conhece. E, cara, as portas estão abertas pra você voltar. Volte sempre aqui, o Up é sua casa. É isso aí, ó. Agradeço demais por vocês terem me chamado. Agradeço mesmo e eu peço desculpas caso eu não tenha conseguido me soltar muito, porque assim como a Marina, eu também sou um pouco tímido, apesar de às vezes não parecer, né? Às vezes eu dou umas endoidadas, mas eu tento ficar na mesma frequência que vocês. Tinha bastante coisa pra falar sobre Ghostwire. É um jogo que tem bastante conteúdo, assim, principalmente até em relação à cultura japonesa, mas ainda assim eu espero que tenha sido divertido. Eu me diverti bastante, particularmente. Vocês são muito legais, eu gostei muito de conversar com vocês. Com a Marina também, inclusive. Assim a gente fica até emocionado. Enfim, mas é isso aí. Minhas redes sociais são @BladerCoyote com K2Ts, tudo junto, né? E é isso aí. Confiram lá o conteúdo. Eu não vou explicar muito porque ele é autoexplicativo. É isso aí. Valeu e até a próxima. Valeu, Quem cara. sabe mais cedo possível. Com certeza, cara. Tamo junto demais. Fico aqui encabulado com os elogios. Tamo junto. Marina, muito obrigado. Marina Liucci. O Blader falou Marina e agora eu fui contagiado. Muito obrigado também por ter participado, por ter colado aqui pra falar do Tunic e de todo o resto. Deixa suas redes pra galera poder seguir também seu trabalho, conhecer mais de vocês de perto. E muito obrigado por ter vindo e, cara, volte sempre. A casa é super sua. Gente, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo. Tietei o tanto que deu pra tietar. Muito obrigada. Adorei conhecer vocês, o Blader também. Meu Twitter é @liuti, Li, 4 U's, TY, tá? Lá eu posto sobre os jogos que eu tô jogando. Eu gosto bastante de jogos mais casuais. Então, se vocês também gostam desse tipo de jogo, vamos lá conversar. Vou divulgar o Neo Fusion aqui, que a gente também posta review de jogo. É o pessoal bem bacana. Então, Neo Fusion BR. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Espero participar também mais vezes. Me diverti muito. Foi muito legal mesmo. Valeu. Valeu, fechou. Márcia, vamos embora? Vamos embora. Tô já chegando no ponto que eu falei que eu ia chegar, que eu ia desmaiar. Eu vou desligar isso aqui, eu vou cair no chão e levanto só amanhã, tenho certeza disso. Amiga, você tem que arrumar sua mala, amiga. Esquece. Eu tenho que cortar a barra da minha calça, que eu ainda não Meu arrumei. Deus do céu. Muitos afazeres pra Mass Effect. Sim. Bom, então vamos ficando por aqui, gente. Semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio. E é isso. Fechou? Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Gente, semana que vem. Tchau. Beijo. Valeu. Taca a stream na Anitta. Tchau. O BTS também.